né? Visão de futuro, roda da vida. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a escassez, tá? Porque ela tá linkada naquele... Tá bom, Lu, obrigada. Ela está linkada com o tema que nós trabalhamos da última vez. Lembra que a gente falou da última vez sobre padrões de pensamentos, padrões de sentimentos, padrões de comportamentos que gera a sua realidade? Lembram disso, da aula passada? Quem não assistiu à aula passada, assista que está no meu YouTube, tá? Eu mandei o link, não sei se vocês tiveram acesso, se a Fê deve ter entregue para vocês o link, tá lá, então assistam, porque vai fazer muito mais sentido se você assistiu a aula passada, tá? Vocês vão conseguir entender melhor o conteúdo, vocês vão conseguir trazer mais consciência, tá? Então, olha só, todo o dinheiro que você necessita já passou em suas mãos, de alguma forma, tá? Então, anotem essa frase aí, que todo o dinheiro que você necessita, que você precisa, já passou na sua mão de alguma forma, tá? Não tem como não falar de mentalidade de escassez falando com empreendedoras, porque a escassez, ela não é só no dinheiro. Quando a pessoa tem uma mentalidade de escassez, ela tem mentalidade em todas as áreas da vida, e vocês vão ver as 11 áreas da vida hoje, tá? Vão entender quais são essas áreas da vida, né? Então, a mentalidade de escassez é tudo, é no amor, com você mesma, o amor que você dá para você, tá? E a mentalidade de escassez, ela anda de mão dada com o merecimento. Né? São duas crenças aí que estão juntas, a escassez e o merecimento, tá? E aí eu queria trazer para você alguns dados do G1, porque eu acho importante a gente trazer dados para vocês entenderem, não é só algo que eu trago aqui só sobre crença, mas tem dados sim, tá? Então o G1, no modo da economia, o Brasil, ele bate recorde de endividados. A cada 100 famílias no Brasil, 78 estão endividadas, tá? A cada 100 famílias, 78 estão endividadas. Aí agora a gente vai falar de outro dado, que é a questão das mulheres com os homens, a quantidade de mulheres, tá? Então a pessoa que tem um modo, o nome sujo, né, mexe com a identidade da pessoa, né? Quem já viveu com isso, a questão do nome sujo, é algo que você se sente incapaz, envergonhada, né? Incompetente. Não é que você seja, gente, mas é por conta disso, da situação, você se sente, tá? Então, sem dignidade, essa seria a palavra aí mais chave, né? Então, assim, você se sente sem dignidade no seu interior e no seu exterior. Por quê? Porque a gente vive na sociedade que nós temos a consciência coletiva, né? Que é o julgamento, tá? Em maior ou em menor proporção, se você já viveu situações na sua infância de falta, você tem escassez, ou grande ou pequena proporção. Como que eu sei disso? No meu comportamento, tá? No comportamento que a gente sabe. Então, assim, as mulheres, elas estão aí na frente em relação a 70, para vocês terem ideia, tá? 79% das mulheres se endividam muito mais do que os homens, contra 76% dos homens, tá? Então, quais são as pessoas que estão nessa estatística? Mulheres jovens e a maioria da baixa escolaridade, que tem baixa escolaridade. Então, as mulheres, elas estão aí, e é 74% delas, tá? Então, a gente tem que mudar isso. Nós estamos aqui com empreendedoras que têm condições, tá? Tem condições, só precisa destravar, tem condições, sim, de ser mulheres de sucesso, que tem ali uma mentalidade de abundância, de prosperidade, não uma mentalidade de escassez,
tá? Então, isso é algo que é fundamental a gente trazer. Então, assim, para a gente entrar aqui na questão do entender como é que funciona, o princípio da física, eu já falei isso até na aula passada, né? Mas eu vou trazer aqui de novo. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, no princípio da física. Então, se eu opero na mentalidade abundância, eu não tenho a mentalidade de escassez. Se eu tenho a mentalidade de escassez, eu não tenho como ter uma mentalidade de abundância, tá? E aí os seus comportamentos atuais, sua conta bancária, sua condição, vai falar sobre isso, né? Como é que está a minha condição, como é que está o meu comportamento, é o que eu falo. O comportamento, ele diz, ele mostra como que são as crenças daquela pessoa, como que são a forma dela pensar, a mentalidade, que é o padrão de pensamento, comportamento e sentimento, tá bom? Entender o conceito de escassez. A escassez é uma mentalidade que ela é originada pelo sentimento que sempre algo vai faltar, que não será o suficiente e sempre está relacionada ao sentimento da falta. E esse sentimento da falta traz o sentimento do medo. Mesmo que tenha, né, Pri? Mesmo O que a quê? pessoa, mesmo que ela tenha, ela ainda acha que falta. Sim, 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 não é o suficiente, né? Aham, nunca Não é vai o ser. suficiente. Tem vários padrões de comportamentos, eu vou trazer alguns aqui, tá bom? Não é E somente aquela que não tem, não tenho, não, então eu tô no sentimento de escassez. Não é assim, é, porque se ela tiver, ainda vai continuar o sentimento, ela tem que tratar é, esse sentimento, não é isso? existe pessoas que têm condições financeiras e aí ela no comportamento você vê que ela tem por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu já tive uma pessoa que eu atendi que ela Igual o tem meu, que sou pão dura e achava que era economizar, mas era é, sentimento de escassez. O da Fê era escassez e merecimento. Ela Eu estava achava que eu era pão dura. esperando Não, sou pão dura. Né? Não, era o sentimento de escassez que tinha, e mesmo tendo. merecimento. É, Exatamente. porque, na verdade, ela estava esperando o grande dia para viver, né? Exatamente. Coisas de transbordo do dia a dia, né? Então, assim, esse dia ela estava esperando, só quando chegar esse dia. Então, assim, isso é escassez e merecimento. Então, o caso da Fê, ele é um caso totalmente diferente do que eu vou falar agora, tá? Ela, ela, ela sempre tinha aquela fala, o seguinte, quando ela via alguma coisa, ela falava o seguinte, como que era, Fê? Quando eu tiver o dinheiro, eu vou comprar isso. Quando eu tiver o dinheiro, eu vou comprar isso. Isso. Quando eu tiver Quando o eu tiver dinheiro, dinheiro, eu eu vou... compro isso. Quando eu tiver É, dinheiro, eu compro isso. isso Sempre. aí. E aí, o que que acontecia quando via o dinheiro? Gastava tudo. Comprava toda aquela lista inconsciente que vinha na cabeça. É É isso tipo aí. assim, não precisa, ok, mas na hora que tinha ali sobrando alguma coisa, tudo, você arrumava tudo pra comprar tudo. Vinha É, tanta coisa que não é isso precisa, aí. por conta do sentimento. E é Por causa do incrível isso, sentimento incrível. e por conta do que ela comunicava para ela. Olha que doideira. Quando Vai eu faltar. tiver. Ela via alguma coisa, quando eu tiver dinheiro, eu compro. Quando eu tiver dinheiro, eu compro. Aí o dinheiro vinha, só que ele ia. Porque ela Exatamente. Não comprava ficava. e comprava E sem comprava perceber, sem perceber. né? Quando a Pri falou isso comigo, eu falei, caraca, é isso mesmo. É isso que Para de comunicar acontece. isso, né? É isso mesmo. É, Então, olha só, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma pessoa que tem condições e ela tem 300 batons. Ela tem uma boca com 300 batons. Uma boca para 300 batons, né? Batons novos que nunca usou, pessoas que têm inúmeros pares de sapatos, coisas que estão na etiqueta que nunca é usada, guarda-roupa barrocado que nunca é usado, isso é o quê? Dispensa, a pessoa às vezes mora sozinha, mas a casa dela estraga comida. Sempre, não é uma vez só, uma coisa que sempre estraga comida, porque sempre tem uma dispensa abarrocada. Isso quer dizer o quê? Isso, ela está ali dentro, tendo uma mensagem consciente de que não pode faltar. Ela está focada na falta e não no que ela tem. E até mesmo naquilo que é essencial para ela viver, para ela se sentir feliz, para ela se sentir realizada. E aí, olha que doideira. Eu falei que a Fernanda ela não tinha o desfrute, né? Essa pessoa, por mais que ela compre em excesso, ela não tem o desfrute, porque o motivo da compra dela é outro.
Não é por a E mentalidade de desfrute. É uma você, mentalidade para tapar um buraco de uma falta. e Pode você falar. falando aí, realmente, eu tinha antes, era pilhas de sapato, e eu não utilizava todos, e eu tinha Aí, roupa na é isso aí. etiqueta, que eu não Tá vendo? utilizava, e ficava ali às vezes. É isso aí. Doava, né, dava com uma etiqueta. Ó, nunca usei, quer pra você? É isso aí. Isso aí. Então, ó, vamos lá. Quais são, assim, os sentimentos que essa pessoa, ela fica ali, não é, não é, muitas vezes pode ser literal, você vai encontrar isso, literalmente, né? Nossa, realmente eu penso nisso, eu sinto isso, mas muitas vezes não. Tá? E aí, como que eu descubro, Pri, no meu comportamento, tá? É o que eu falo. Gente, quando eu falo sobre pensamentos, sentimentos, ele não às vezes, ele tá tão profundo no seu subconsciente que ele não é literal. Ou às vezes ele é e você nunca percebeu, tá? Então, olha só, o sentimento, medo de perder, tá? Conhece alguém aqui que tem sempre um medo de perder? Ela não consegue abrir mão de nada ali, porque ela tem medo de perder, de alguém passar a perna, de alguém tá ganhando mais do que ela, né? Numa negociação, vocês que lidam com vendas, vocês precisam fazer negociação. E ali muitas vezes fica aquela sensação tipo, nossa, se eu baixar o preço, se eu der um desconto, eu vou estar perdendo, né? E aí fica essa mentalidade, fica agarrada às vezes uma coisa, né? Mas não abre mão. Eu conheço uma pessoa que ela vendia roupa, tá? Ela vendia roupa, olha a mentalidade, ela vendia roupa. E roupa, quem já trabalhou com roupa, sabe que são estações, né? E aquela roupa que tá parada lá, da estação antiga, ela precisa ter um desconto muito baixo para você tirar ela dali, né? Fazer uma promoção, alguma coisa, e para você adquirir uma nova coleção, né? Porque não faz sentido você ficar agarrado com aquela coleção ali, o mesmo preço, e não dar desconto. E ela tinha dificuldade de abrir mão. A coleção já tinha passado o tempo já tinha entrado uma outra coleção, e ela não conseguia dar desconto naquela que ela tinha. O que que é isso? Escassez. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês conseguiram entender essa questão da mentalidade de não abrir mão por medo de perder? Tá? Estou perdendo. Eu sempre estou perdendo, né? Então, eu não quero perder. Então, medo de faltar, medo de ficar pobre, medo de perder emprego, tá? Tem pessoas que estão empregadas, mas elas estão sempre mandando currículos. Elas não focam a energia delas em crescer dentro da empresa, em se destacar. Elas estão ali com aquele emprego e estão sempre mandando currículo, 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 porque tem medo de ser mandado embora. Isso é um comportamento de uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade, tá? Medo de não conseguir pagar, medo de não produzir, medo de não dar certo na vida, medo de arriscar, medo de ousar, tá? A escassez, ela era relacionada com o medo, tá? Isso já ficou fato aqui. O medo é uma das emoções mais predominantes em uma mentalidade de escassez. E aí eu dei exemplos dentro do dinheiro, tá, gente? Dentro do empreendedorismo. Mas você pode ter essa mentalidade, esse comportamento, e provavelmente tem, se você identificou que você tem aqui, você tem em outras áreas também, no casamento, tá? Por exemplo, mulheres, eu atendo uma mentorada que quando ela logo começou comigo, ela falou o seguinte, eu perguntei se ela era casada, né? E aí ela falou assim, eu tô aqui morando com uma pessoa. Aí eu falei assim, mas por quê? Porque vai que não dá certo. Então ela já estava com a mentalidade com medo de não dar certo, com a mentalidade que vai acabar, focada no que vai faltar, vai acabar, tá bom? E acontece, né? Sim, ela trai, Foca porque ela tanta é o energia padrão de naquilo ali, pensamento. É o pensa padrão. tanto, se relaciona tanto para que isso aconteça e acontece. É isso aí, lembra Então, quando a daquela pessoa aula? vem reclamar, ela já está reclamando daquilo que ela acredita e vai Isso aí. acontecer sempre. Então, ela tem razão, porque realmente está acontecendo isso mesmo. Você tem razão, é isso aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para ver se eu consigo mostrar, porque vai fazer sentido. Isso que eu estou trazendo para vocês vai fazer bastante sentido em relação à aula passada, tá? E eu vou mostrar aqui no painel. Deixa eu pegar o primeiro aqui. Esse primeiro aqui acho que está melhor. Olha só, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí? Então, gente, vendo? Aqui, ó.
Levanta a mãozinha pra aí. mim. Tá embaçado? Estão conseguindo ver agora? Agora sim, melhorou. Então, olha só. Uma pessoa que ela tem uma mentalidade de escassez, ela tem um padrão de pensamento, tá? Que padrão é esse? É esse que eu falei com vocês, né? Alguns exemplos de padrão. Então, vamos lá. Uma pessoa que ela tem uma mentalidade de escassez e traz isso para o relacionamento, ela sempre fica ali achando que vai acabar. Eu penso sempre nisso. Aí, como é que funciona essa questão? Ela sempre está pensando e focando nisso, então ela observa qualquer tipo de mensagem que o marido dela, né, esteja mandando, ela já linka no que ela pensa. Ele está fazendo isso porque ele tem outra. Ele está fazendo isso porque ele quer me deixar. Ele está fazendo isso porque o casamento está acabando. E ele não me ama mais. Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Sim. Por quê? Porque ela é movida a um padrão de pensamento. Ela está movida a esse padrão. E aí, automaticamente, lembra como é que é o ciclo? Ó, é um ciclo vicioso. A pessoa ela fica literalmente presa dentro disso aqui. E Um quem tem... looping, né, Pri? Isso aí. E quem tem Um looping, a mentalidade de vida fica escassez... sempre ali, não sai nunca. Ah, pô, tô aqui de novo, aconteceu de novo, aconteceu de novo, aconteceu de novo. É isso aí. O que acontece? Quando se repete diversas vezes a mesma história, mas com versões diferentes, né? Origem, isso é uma mentalidade de crença, de escassez, de vício emocional, tá? Que tá se repetindo. Então, ó, aqui se torna um ciclo vicioso, só que a pessoa ela não sabe que ela tá nesse ciclo vicioso. Ela só sabe que, nossa, de novo isso está acontecendo comigo. Mais uma vez, é o terceiro casamento, é o segundo casamento, é o quarto relacionamento, de novo. Então, isso é o quê? Isso é um padrão de pensamento que ela tem. E aí é aquela história que eu sempre falo, que todo mundo fica chocada quando eu falo, né? A resposta está dentro de você e você atrai aquilo que você está vivendo. Né? Então, não é sobre o outro, é sobre você. Por que que eu estou aqui, de novo, a minha conta bancária está vazia? Por que que eu estou de novo num terceiro, quarto relacionamento? Então, não é sobre a pessoa. E aí, se você buscar um padrão, você vai ver que... Vou pegar um exemplo de relacionamento. Você vai ver que a pessoa que você está se relacionando hoje, que pode ser o terceiro, quarto pessoa, ela tem o mesmo padrão de comportamento do que o primeiro. Por quê? Porque você tem uma falta em você e você está atraindo aquela pessoa para preencher essa falta. Tá? Eu sei que é duro isso que eu tô falando, tá? Mas é a realidade. Então, vamos lá. Ciclo vicioso, padrão de pensamento. Se a pessoa ela pensa sempre no que falta, ela tem um padrão de sentimento, que é os medos. Lembra dos medos ali que eu acabei de dar exemplo? Ela fica focada naquele medo, né? Ah, eu não tenho, eu não acho que eu não vou dar conta, eu tenho medo de ousar. E aí vocês que lidam com o empreendedorismo, qual é a chave do empreendedorismo, gente? A ousadia. Você ir, arriscar, né? Tanto que pessoas que conseguem ali fazer investimentos altos em dinheiro, vou dar um exemplo disso, tá? Aquelas que conseguem ali fazer dinheiro, né, numa proporção grande, elas arriscaram. Elas arriscaram na bolsa de valores, em investimento, elas arriscaram. Então, assim, o empreendedorismo, ele é riscos que você não tem que ter medo. Por quê? Porque quando eu sou abundante, eu não tenho medo. Quando eu tenho abundância, eu entendo que eu tenho capacidade de fazer mais dinheiro. Não vai faltar nunca. Essa fonte é inesgotável. Ela nunca vai faltar, tá? E aí eu tenho os medos, que são sentimentos, né? Eu fico nesse padrão. E eu começo a me comportar. Como que é o meu comportamento? É um comportamento que está sempre sem dinheiro. É um comportamento igual, vou pegar o exemplo da Fernanda, quando eu tiver dinheiro eu compro, tá? É um comportamento que quando tenho dinheiro, a barra enche o guarda-roupa de coisa, não pode ver nada, o dinheiro nunca fica na mão, tá? E aí tem a realidade, uma realidade sempre de escassez, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa dentro disso que eu falei? Eu vi a carinha de algumas, eu vi que é meio chocante o que eu falei. Dá para ver a carinha de vocês, né? Eu sei, gente, eu sei que a gente cair a ficha e entender que aquilo que eu estou vivendo hoje é o que eu atraí, está atraindo, tá? A sua realidade de hoje, que você está vivendo, é porque você atraiu de alguma forma, tá? A pessoa que está do seu lado, o dinheiro, a falta de dinheiro, né? As clientes,
que passam no seu caminho, ou a falta de cliente que passa no seu caminho, né, que não passa no seu caminho. Isso tudo é uma questão de você estar atraindo, você está vibrando numa frequência e você está atraindo pessoas para suprir essa frequência. A escassez, ela é sutil, ela opera de maneira muito sutil. Na maioria das vezes, as consequências de uma mentalidade escassa são grandes. Então, ela é sutil, não é aquela coisa notória, mas que você tem os resultados que a gente acabou de falar. Quem tem a mentalidade de escassez sempre está muito preocupada com o dinheiro. Sempre. Ela sempre está preocupada com o dinheiro, tá? Quando você tem uma mentalidade, você sequestra, quando você tem essa mentalidade, você sequestra sua energia. Olha isso, gente, presta atenção. Quem é empreendedora precisa ter energia para realizar, criar e ter foco. Quem tem uma mentalidade de escassez sequestra a energia da realização, da criatividade e do foco, tá? Porque ela gasta todo. Quando eu falo energia, é energia mental e é energia física, tá? É energia mental e energia física. Pensa, uma pessoa acordar e dormir sempre pensando nisso. A conta que tem que pagar, será que o dinheiro vai dar? O tempo todo, né? É, o bom que coincidiu essa aula com a aula que vocês tiveram sobre finanças, né? Investimento. Elas chegaram a fazer a pessoa chegou a ensinar para elas como fazer a organização financeira, Fê? Ou não? Aham, mostrou. Maravilha. Então, quando você tem uma mentalidade que aí sequestra, né? A escassez não é só uma área financeira, não, como eu havia falado, né? Então, você tem que olhar o seu comportamento. A escassez, ela anda de mão dada com a culpa também. Alguém já viveu isso? Se sentir culpada por estar comprando alguma coisa? Se sentir culpada por estar recebendo alguma coisa, tá? Então, culpa em prosperar, mais um peso na consciência ou inconscientemente, tá? A pessoa tem medo de perder, acha que para ela ter o dinheiro, alguém tem que perder. É a questão daquela questão do valor. Você está com um produto ali, né? E, e aí fica sentindo culpa muitas vezes. Tem pessoas que, por exemplo, recebem uma promoção no trabalho, e aí eu penso assim, como eu posso ter tudo isso se alguém passa por necessidade? Gente, isso é da onde essa origem? Alguém aqui já viveu, quando é criança, né? Comendo ali, e aí você sobra no prato, e os pais falam assim, olha a culpa que o pai põe para a criança. Você não pode sobrar essa comida. Enquanto você tem um prato de comida, tem muitos que estão passando fome. Alguém já ouviu isso? Então, o que que você tem a ver com a fome do mundo? Me conta. Vamos trazer razão aqui? O que que você, uma criança, tem a ver com a fome do mundo? Você deixando de comer ou não deixando de comer, as pessoas vão parar de sentir fome ou vão ter comida na mesa? Não faz sentido. Isso são mentalidades que os pais jogam ali de culpa. Enquanto você está aqui não querendo essa comida, tem muitos que estão passando fome. E aí, Pri, como corrigir isso? A criança porque criança ela tem a fase, né, do comer com os olhos, né? De querer, assim, ver um monte de coisa, eu quero isso, e quando vai ver, ela não aguenta, o estômago dela ele não aguenta comer aquilo tudo, né? E aí, qual é o certo de você nunca jogar culpa no seu filho? Entenda, você não tem que jogar culpa no seu filho, por nada. Ainda mais por isso. Então, como lidar com isso? É você mostrando para ele como ele reconhecer o corpo dele. Olha como faz mais sentido. Filho, vamos colocar menos, e se você quiser mais, depois você vai perguntar, eu falo assim pro Samuel, pergunta pro seu estômago, meu filho, se ele quer mais. Come, e aí depois você pergunta mesmo, estômago, e aí? Porque eu tô trazendo consciência para um órgão meu. Então eu tô trazendo consciência, eu saio aquela coisa loop do automático do comer, 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 gostoso, gostoso, porque ali ela fica focada no que ela tá vendo. Ela para de perceber o que ela tá sentindo. Ela fica focada ali em colocar mais para dentro, ver, colocar. E ali quando ela para e fala assim, peraí,
Deixa eu ver como é que tá meu estômago. Gente, se todo mundo fizesse isso com o corpo, não teria obeso. Se ela simplesmente parasse e falasse assim, peraí, deixa eu analisar aqui. Nossa, a comida estava gostosa. Nossa, eu senti essa textura. Aí começa a usar os 5 sentidos. Mas peraí, será que eu quero mais? Eu estou satisfeita. Entendeu? Ok? E aí não tenho culpa por estar comendo ou deixando de comer, tá? Para que eu vou ganhar se alguém tem que perder, né? Vamos lá. Aí a questão do merecer. Eu não mereço, porque eu mereci uma promoção ou, não sei, uma viagem, né? No caso de vocês, se a outra pessoa, né? Não mereceu. O que eu fiz, né? Para merecer isso? E por que as outras pessoas não conseguiram? Tá? Isso é merecimento. E aí o que eu falo é o seguinte: receba e comemore. Não fique focado em quem não ganhou. Se você ganhou, se você recebeu, é porque você tem competências para isso. E aí, olha que interessante, tem pessoas que têm dificuldade de receber até elogio. Conhece alguém que você fala assim: nossa, que brinco lindo! Mas eu tenho que usar esse brinco mesmo, porque se eu não usar esse, eu gostaria de usar outro. A pessoa não sabe receber um elogio. Aconteceu um caso esse final de semana, essa semana, eu levo meu filho muito na pracinha. E eu gosto de trazer casos reais porque isso acontece comigo. E aí a gente observa ali, mentalidade de escassez de merecimento, né? É uma amiga minha de infância, muitos anos, e ela tá passando por uma fase muito difícil na vida dela. E aí ela tem um filho, né? Um filho de 1 aninho e pouco. E aconteceu isso aí, né? Eu vi o brinco dela, coisa mais linda o brinco dela, gracinha, pequenininho, né? E eu falei assim: nossa, amiga, que brinco lindo. Em nenhum momento ela falou assim: nossa, amiga, é bonito mesmo, né? Muito obrigada. Ela na mesma hora. E é uma pessoa que, se você fizer diversos elogios ali, ela vai sempre mostrar o que está faltando. Aí, olha que interessante, gente. Você lembra que eu falei que a mentalidade de escassez, ela foca no que não tem? No que falta para ela? E aí, o que ela falou para mim? Eu tenho que usar esse aqui mesmo, porque meu filho, ele puxa aqueles grandes que eu gosto de usar, então eu tenho que usar esse aqui mesmo. Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? O exemplo? E aí eu voltei e falei assim: amiga, seu brinco é lindo, seu brinco é lindo, seu brinco... Eu fiquei várias vezes assim: seu brinco é lindo, seu brinco é lindo. E ela querendo se justificar. Eu falei: seu brinco é lindo. Aí ela: tá bom, amiga, obrigada. Eu falei assim: ótimo. Seu brinco é lindo, eu falei com ela. Então, assim, isso é muito interessante. Como que nas pequenas coisas você vê que a pessoa tem uma mentalidade de escassez e de merecimento. Então, isso é de forma inconsciente. Então, assim, ó, uma pessoa, quando ela está operando na escassez, ela vai sempre se retroalimentar da escassez. Lembra que eu falei que a gente atrai? Então, se ela está na mentalidade de escassez, ela vai se retroalimentar da escassez, ela vai atrair isso, tá? Quanto mais... Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma crença, alguma coisa, a pessoa que fica sempre se justificando? Sim, O sim. que seria? Então, a crença da justificação depende muito de cada caso. Pode ser que a pessoa ela se acha ali incapaz, tem uma autocobrança demais, e aquilo que ela fez é ela sabe que muitas vezes ela não cumpriu o que tinha que cumprir. É porque é difícil assim você não me dar um exemplo. Você tem um exemplo? Tenho. É porque o que acontece? Depende muito. Tem pessoas que se justificam por quê? Porque são orgulhosas. Orgulho, Não, não é esse o caso. tá? Se você puder me dar um exemplo, acho que fica mais fácil para eu saber. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma consultora foi numa iniciadora e aí fez o cadastro da menina, só que a menina arrumou uma confusão e a pessoa quis me justificar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro de algo que eu falei: não precisa, eu confio em você, eu sei que você fez certo, eu sei o que aconteceu. Isso E é eu liguei pra pessoa. capacidade. É crença de capacidade. Ela não se achou Entendeu? competente de fechar o cadastro.
Então, Ah, ela fica se entendi. justificando, crença de capacidade junto com alguma culpa. Ela está se culpando por não ter conseguido, entendeu? Hum, E aí ela fica se justificando, por quê? Porque ela quer receber de você um acolhimento, porque ela já está se entendi. cobrando. Então ela já quer Entendi. receber dela, assim, não, você é maravilhosa. Reforçar. Você não precisa se preocupar com isso. Então é uma coisa que está faltando nela, que é o quê? Identidade. Eu não preciso que os Entendi. outros falem que eu sou capaz. Eu não preciso que os outros falem que eu sou maravilhosa. Eu sei, imprevistos acontecem? Acontece. Peraí, olha só. Fernanda, aconteceu isso, isso, eu poderia ter feito melhor, Fernanda. Eu poderia ter feito isso, 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 me antecipado. Essa é a minha parte. Agora, o que cabe à outra pessoa decidir é dela. Olha a diferença. É, e realmente Então, eu foi isso tô que aconteceu. A outra pessoa quis arrumar uma confusão e ela fez tudo certinho, entendeu? E eu já tinha Então, tá tudo entendido. certo. É Eu falei isso com ela, aí. já entendi. A pessoa, ela Isso quer é arrumar uma culpa. confusão. Ela Entendi. ela tem uma autoestima baixa, e aí ela fica agarrando na culpa, porque ela acha que ela poderia ter feito mais, entendeu? Então fica ali se justificando. Por quê? Porque ela quer ouvir acolhimento. Isso reflete em alguma outra área da vida também? Com certeza. Porque a pessoa é aquela questão que a gente falou na live, né? Se eu não sei quem eu sou, eu acabo focando naquilo que eu faço. Tem muito mais valor do que eu faço do que eu tenho. Então, quando vem os conflitos da vida, eu me agarro naquilo que eu deixei de fazer e me puno, entendeu? Só que eu quero ouvir de alguém que não é isso. E aí eu fico me justificando, Entendi. Obrigado. tá? Então vamos lá. Quanto mais sentimento de falta, mais vai faltar. Então olha lá, a vibração. Quanto mais falta, mais vai ter falta. Quanto mais sentimento de falta, mais vai faltar. Quanto mais medo, medo de operar em abundância vai ter. Né? Que é o quê? Quais são os indícios de abundância? Pessoa que vai, que é ousada, que ela faz, que ela vai ali na ousadia, mesmo ela não olha para a condição dela, ela olha para quem ela é. Então, poxa, se eu for ficar presa naquilo que está me faltando, nas minhas condições, eu não vou. Agora, se eu sei que eu tenho uma mentalidade de abundância, eu tenho capacidade de mudar essa história, de mudar essa situação, eu vou. Eu tenho ousadia para ir, tá? Não fico paralisada. Quanto mais culpa eu em prosperar, mais culpa em produzir e mais culpa em ganhar, tá? Isso é inconsciente. É... Poxa, aí começam as culpas, né? Poxa, a minha irmã não estudou e eu tive condições de fazer uma faculdade. Aí você se sente culpada por isso, mas entenda uma coisa. Mães, a minha mãe trabalhou muito para me criar e não pôde estudar. Você já encontrou alguém assim? Que a pessoa fala assim, nossa, você é formada, nossa, parabéns, né? Você fez isso aqui, ou então você conquistou tal coisa. A minha mãe, ela teve que se negar muito, ou ela trabalhou muito para eu chegar até aqui. Sim, mas isso não é reconhecer, mas se você vê, a pessoa está sempre falando, repetindo essa fala, ela está sempre repetindo isso. Isso é o quê? Porque ela carrega uma culpa pelo que a mãe dela teve que abrir mão, tá? E Ter aí, olha falado do só, meu caso, Pri, você lembra que eu não queria largar a escola porque meus pais se mataram para poder pagar minha faculdade? isso é culpa. E eu, Isso eu aí. era professora por causa deles. Eu queria fazer um mestrado, porque era o sonho da minha mãe fazer um mestrado, ela não pôde fazer. Nunca conseguiu fazer. E eu É queria isso aí. fazer como se fosse por ela. Até o inconsciente, isso era inconsciente. Quando você conseguiu trazer, assim, na sua fala, essa consciência para mim, eu falei, meu Deus, olha como que a gente vai fazendo no automático, no automático, no automático e não para. E o É dia que eu isso falei aí. com ela que eu não ia mais ficar na sala de aula, ela falou, glória a Deus, sai disso mesmo. Eu falei, não acredito. Eu falei, você é diretora Mary Kay, vou largar o mestrado. E isso aí, vai mesmo. Não fica na sala de aula, não. Eu falei, não acredito. Olha o que a gente cria de expectativa nas É, pessoas, a gente quer pensar por elas, é né? E isso aí. hoje, nossa, são meus maiores incentivadores, por eu ter saído, por eu estar crescendo na Mary Kay. É isso aí. E aí, o que que acontece? A pessoa que ela carrega essa culpa, né? Ela, ela ali, tudo que ela vai receber, ela volta para o passado e fala assim, nossa, mas
A minha mãe não conseguiu fazer isso. A minha mãe não. E aí, gente, muitas vezes não é. Olha só. Muitas vezes a mãe não chegou para aquela criança e falou assim: você é culpada. Não, não é a palavra culpa. São pequenas coisas que vão falando. Ó, outro exemplo que eu vou dar de uma outra pessoa, tá? Que coloca a culpa na criança, né? Uma mãe, né? Porque é na infância que começa essa questão da culpa. Uma mãe que não se cuida, que tá toda desleixada, toda desarrumada. Aí quando a gente, uma amiga ou alguém fala assim, nossa amiga, né? Ou então a mãe mesmo até fala assim, filha, né? Vai pentear esse cabelo, vai, né? Lavar esse cabelo, vai fazer uma maquiagem e tal. Como? Esse menino sempre fica agarrado comigo. Não tem como, ele vive me chamando, ele depende de mim. Gente, ela tá falando, filho, você é culpado? Nossa, você tá vendo, menina, a minha vida como é que está por causa de você? Não, ela não tá. Mas ela tá sendo vítima da história. É o vitimismo aí. Eu estou vítima de uma situação que uma criança está me colocando. Eu estou permitindo que essa criança me coloque. Então, o que que essa mãe tem que fazer? Ela tem que entender que aquilo que ela comunica vai gerar. Aí, qual é a história aqui, Pri? Se a pessoa continuar com essa sensação de colocando culpa nessa criança, o que vai acontecer com essa criança na fase adulta? Ela vai ser aquela criança que ela não vai fazer nada porque ela se sente culpada pela vida que a mãe dela teve que levar. Ela vai ficar sempre na mediocridade, porque ela vai ficar com medo de ir muito mais além, porque ali ela vai se sentir culpada, porque minha mãe se sacrificou tanto por mim. É aquele adulto que acha que tem a obrigação sempre de resolver o problema da mãe. Nossa, ela fez tanto por mim. E aí, qual é a mentalidade correta? A minha mãe é adulta. Ela fez as escolhas dela. Ela escolheu me culpar ao invés de ir lá arrumar uma estratégia, colocar, nem que seja eu no bebê conforto, colocar eu embaixo para tomar um banho, para se maquiar. E que não tem Então, referência de mãe, Pri? alguém que cuidou, né? Algum cuidador, não é literalmente, quando eu falo mãe, gente, não é literalmente a mãe, a gente foi cuidado por alguém, o avô, as crenças, elas vêm de alguém que cuidou de você, tá? Então, ou foi um cuidador, ou avó, avô, uma tia, alguém que cuidou de você, tá? Que foi ali que viveu com você naquele tempo ali, por exemplo, crianças que vieram de orfanato, a pessoa que cuidou dessa criança no orfanato, ela tá carregando a crença para essa criança. Lá além da história toda, né? Que tem a perda, né? A rejeição, tudo que a criança vive, e ali fortalece aquelas crenças no cuidador, tá? Fez sentido? Ok? Então vamos lá. Agora, alguém quer fazer alguma pergunta referente a isso? Porque aí a gente vai agora pro. Deixa eu só ler mais algumas coisas aqui que eu escrevi, e aí a gente vai para a questão da roda da vida, tá bom? Ó, quando você não fica feliz pelo crescimento dos outros, isso é muito importante. Eu vou dar outro exemplo, tá? Pri, quando que eu sou escassa também? Outro exemplo. Quando você não fica feliz com o crescimento de outra pessoa, quando você tem dificuldade de parabenizar, tá? Você está com a mentalidade de escassez. Quando você tem dificuldade de elogiar alguém, gente, marido, mulheres têm dificuldade de elogiar marido, porque ela está focada naquilo, no comportamento que o marido faz, que não está agradando ela, e ela não vê o resto. Ela só foca naquilo que não tem, naquilo que não é legal. Então, pessoas que têm dificuldade em elogiar, tá? Pessoas que têm dificuldade de honrar. Honrar não é só pai e mãe, é honrar seus líderes, honrar as pessoas. E o dinheiro, ele tem uma energia bem interessante, que é da honra. Então, por exemplo, é eu ficar feliz porque eu estou honrando aquela pessoa com o conhecimento que ela está me dando. Quando você tem essa mentalidade de que você está honrando e a pessoa está te dando ali alguma coisa, o conhecimento, está te ajudando a crescer, isso é uma mentalidade legal. Agora, quando você tem aquela mentalidade, eu estou pagando mesmo, eu estou pagando ela, né? Eu tenho que pagar isso aqui, eu estou pagando ela. Então, isso é o quê? Uma energia que você está trocando, tá? Outro padrão de comportamento, não consegue parar de comprar, que eu falei, né? É uma mentalidade com uma mentalidade de escassez que está buscando preencher um déficit,
tá? Imaginário. Então, está faltando alguma coisa aqui, lá da minha infância, tá? Pessoas que buscam uma forma de preencher essa falta com compras. E tem as pessoas que não sabem desfrutar, merecimento e escassez, né? Não sabe lidar com o dinheiro, pessoas que não sabem lidar com o dinheiro, não tem noção de quanto que ganha, não tem noção do básico ali, como é que é os seus gastos, tá? Aí a pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: você, hoje aqui, analisando em que classificação você está? Aquela pessoa que compra em excesso, tá? O dinheiro não para na sua mão. Gente, comprar em excesso não é só necessariamente roupa, pode ser comida, tá? Ou aquela pessoa que está sempre ali pensando, nossa, será que eu vou ter condições de comprar no outro dia? Será que eu vou ter condições de comprar na outra? Qual é o seu tipo de mentalidade? Onde que você está, né? Nessa classificação. Então, se você teve dificuldade financeira, passou fome na infância, você tem escassez, tá? Não conseguir investir, você não consegue investir, você não consegue desfrutar, você não consegue ter fluxo de caixa, vocês precisam de fluxo de caixa. Vocês são empresários, vocês precisam, empreendedores, vocês precisam ter fluxo de caixa. Então, eu nunca consigo fazer um fluxo de caixa. Eu nunca não consigo fazer um estoque, né? Um estoque para trabalhar com tranquilidade. A cliente sempre pede alguma coisa para mim e eu tenho que sair correndo, pedir emprestado para alguém. Gente, tem produtos, eu já estive desse lado. Lembra que eu já estive desse lado aí? Então, ó, tem produtos que você realmente é ilusitado, a pessoa pediu, não, você não vende com muita facilidade, ok. Agora, o que a gente vende com facilidade? Quer dizer, o que vocês vendem com facilidade? 4 em 1, hidratante, hidratante corporal, base, corretivo, blush, tá? Isso são coisas que você vende com facilidade. E aí você não vai ter um caixa, um estoque? Um estoque de quanto, Pri? Aí eu começo, olha só como que uma coisa tem que estar ligada com a outra. Eu só consigo saber qual é o meu comportamento de escassez, quais são as minhas crenças, se eu consigo organizar a casa. Se eu organizo a casa, eu consigo rastrear, foi o que aconteceu com a Fê, a gente reorganizou a casa, que é o caso que a gente organizou a casa, ela, a vida dela, o ecossistema dela, e a gente começou no rastreamento de crenças, tá? Então, como que eu vou organizar minha casa? Poxa, eu trabalho. Quanto que eu trabalho? Quanto que eu vendo em média por semana? Ai, meu Deus, mas será que eu vou vender? Olha a mentalidade de escassez. Mas será que eu vou vender? Ai, eu acho que eu não vou pedir, não. Vai que eu não venda. Ai, não vou, não. Na próxima vez, eu peço. Já sei. Eu vou falar com fulano de tal, vou mandar mensagem para fulano de tal, vai que ela pede, né? E eu já faço um pedido já com tudo vendido. Não é assim, gente? A mentalidade? Então isso aí você fica trabalhando sempre na falta, na falta, na falta, na falta, na falta, e não na abundância. E aí lembre-se, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Qual é a mentalidade que está em você? Se for escassez, não tem abundância. Se for abundância, não tem escassez. Não ocupa o mesmo espaço, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos para a parte de praticar, né? Como que nós vamos fazer? Vamos lá. Vocês vão fazer a roda da vida de vocês para ver como é que tá a vida de vocês. E aí eu quero que vocês anotem aí 3 coisas, tá? 3 palavras fundamentais para você conseguir ter consciência e fazer o seu trabalho aí bem feito. Lembrando que eu não vou ver isso, tá? Essa roda da vida é você que vai trabalhar com essa roda da vida. E aí eu preciso que vocês anotem 3 palavras. Coragem, vamos lá, coragem. Anotem, verdade e humildade. Todo mundo que quer viver o seu processo de autoconhecimento, quer crescer na vida e ir muito mais além, precisa sempre ter essas 3 palavras com ela. Coragem. De quê, Pri? Coragem para olhar para aquele lugar. Parar de tapar o sol com a peneira. Coragem de admitir
que você precisa de ajuda. Coragem que você precisa de admitir que você precisa mudar. Coragem de admitir que sua vida está do jeito que está porque você fez escolhas e posicionamentos errados, tá? Verdade. É isso aí, Sandra. Verdade. Verdade de quê? Verdade de admitir que é você que tem que mudar. É suas escolhas que precisam mudar. É seu posicionamento que precisa mudar. Tá? E humildade de quê? Humildade de olhar mesmo e falar assim, caraca, eu tô errada nisso aqui. Nossa, como que eu errei nessas escolhas? Tá, Pri, e aí, isso é uma punição? Não, agora o que que eu vou fazer com isso? Eu preciso de ajuda. A humildade, gente, ela é para isso, tá? A humildade é você falar assim, ei, você pode me ajudar? Fernanda, você pode me ajudar? Eu não sei fazer isso aqui. Pri, você pode me ajudar? Porque quando você tem arrogância, você não consegue. Quando você se acha autossuficiente, você não consegue ter humildade, tá bom? Então vamos lá. Coragem, verdade e humildade. Vai lá, Fê, fala pra mim aí, primeira área da vida. Eu peguei a minha folha de antes e eu vou fazer em cima, tá? Uhum. Já tô até vendo aqui que já teve melhoras desde a última, ó, que É isso aí. legal. Então vamos Vamos lá. começar no emocional, Pri. Beleza, emocional. E aí, vocês estão vendo aí que tem uma classificaçãozinha. Vocês vão colocar de 0 a 10. Coloca o número, tá? Lembra da coragem, verdade e humildade, tá, gente? Não olhe de verdade para você. E veja como é que tá o seu emocional hoje. Hoje, tá? Hoje, no dia 26, tá? Como é que tá o seu emocional hoje? Nesse ano de 2023, em 2020, dia 26, tá? Como é que tá hoje o seu emocional? Você é uma pessoa que tá paralisada na vida? Você é procrastinadora? Você tá na zona de conforto? Você tá no mesmo jeito que do começo do ano? Ou do ano passado? Você tem ansiedade? Você tem depressão? Você tem preocupações excessivas? Como é que está a sua vida hoje? Você tem metas claras? Você se sente ousada? Você é uma pessoa que é autoconfiante? Você é uma pessoa ali que você consegue dar conta, sabe quem é você, sua identidade? Tá? Então, analisa como que você está, o seu emocional. Tá? Coloca de 0 a 10. Você tá fazendo o quê, Fê? Ah, você tá mostrando aí? Ah, tá. Isso você consegue mostrar só. Ok? Então, analise de 0 a 10 como que vocês estão. Você consegue aumentar mais, Fê? Aí, maravilha. Isso aí. Vocês estão conseguindo ver, gente? Ó, o emocional aqui, tá vendo? Ó, vocês podem colocar ou no da bolinha ou no quadradinho. Pri, para que esse bolinha e quadradinho? Porque você vai revisitar a sua roda da vida. Então, você vai fazer ela agora e depois depois de... Eu costumo falar para as minhas mentoradas para fazer ou de 4 em 4 meses ou de 6 em 6 meses, tá? É revisitar essa roda da vida. Então, ó, escolhe aí se você coloca no quadrado ou no redondinho. Coloca aí que número que você dá para você, no seu emocional, tá? Eu sou uma pessoa resiliente. Lembrando que resiliente não é a pessoa que aguenta pancada e tem pancada o tempo todo. Resiliente é a pessoa que ela realmente ela enverga, passou pela dificuldade, mas ela renasce. Mas ela renasce como, Pri? Com a mesma mentalidade? Ela não renasce com a mesma mentalidade. Pessoas que têm gestão das emoções, elas são resilientes, mas ela não volta com a mesma mentalidade. Tá bom? Então isso é importante. Você entender que ser resiliente, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu sou guerreira mesmo. Deixa eu falar nisso, se vocês têm essa mania de falar que é guerreira, que a minha vida é uma luta mesmo. Eu sou sempre guerreira, eu tô sempre na luta. Muda essa mentalidade. Você é vencedora. Você não é guerreira. Guerreira faz o quê? Tá sempre pronta para guerra. Você já é vencedora. Em Cristo Jesus você já é vencedora. Então muda. Se você falar assim, minha vida tá sempre numa luta, e eu sou guerreira,
Muda isso, tá? Então você é vencedora. E aí, ó, colocaram aí o emocional? E aí vocês já podem puxar aqui, ó, para a bolinha, tá vendo? Que é um círculo, um círculo. Você já pode puxar para a bolinha a nota que você fez. Já pode colocar lá. Se eu coloquei um 5, você vai lá no 5 e faz uma bolinha lá no 5, tá? Ok? Então, qual é o próximo? Vamos para o espiritual ou profissional? Que é assim, vamos assim, né? Vamos espiritual. Ué, tirou, Fê? É porque eu tava sem som aqui, aí eu entrei lá pelo computador também. Pode ir seguindo, que eu não consigo projetar e deixar o som ligado, senão vai atrapalhar o Ah, tá. barulho, Uhum. tá? Aí Então, eu vou vamos lá. projetar e tô acompanhando você aqui pelo computador. Tá, então o próximo é qual? O espiritual? Vamos para o Pode ser, espiritual? espiritual, Beleza. bom sentido horário mesmo. Já vou Olha botar de só, novo aí. vamos entender o seguinte, nós, todo ser humano, ele é formado de três coisas, tá? Eu acho que eu falei até isso também na outra aula. Nós somos formados de três coisas, que é o quê? Corpo, alma e espírito, tá? Não existe um ser humano que não seja formado com essas três coisas. Não existe um ser humano que é formado só de corpo e alma. Todo mundo tem corpo, alma e espírito, tá bom? Então, o nosso corpo, ele é o quê? É a casinha. Às vezes eu falo para os mentorados como se fosse para criança, que eu falo com o Samuel, né? É a casinha da alma e do espírito. Então, ó, vamos lá. É, o seu espírito, que é a nossa tríade pessoal, corpo, alma e espírito, como é que tá o seu espiritual? Não, a questão toda é Deus, tá, gente? Se todo mundo aqui acredita em Deus, que você foi criada por Deus, não estou falando de religião. Se você acredita que você foi criada por algo muito maior, por Deus, né? Então você acredita em Deus. Como é que está a sua conexão com quem te criou? Com o Pai? Você se relaciona nele como filha? Ou só como alguém que te criou e que é inalcançável? Como é que é? Ou você tem uma relação íntima com Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Que é a Trindade. Como é que é essa questão? Ah, Pri, para mim, ele fez todas as coisas, mas ele é tão inalcançável, eu não tenho uma intimidade, ao ponto de, cada momento do meu dia, sentir ali a presença do Espírito Santo, de sentir o cuidado de Deus, o amor de Deus. Como é que tá a sua vida espiritual? Como é que tá as ações que você faz para se aproximar de Deus? De 0 a 10. Quanto que tá isso? Colocaram? Podemos ir para o próximo? Então, o próximo é os parentes, tá? Como é que tá a sua relação com os parentes? É aquela relação, minha relação, tem muita gente que fala assim, minha relação tá boa, mas quando tem uma reunião de família, sempre dá briga. Então não tá boa. Tá boa se a pessoa estiver longe de você, né? Então, assim, como que tá essa relação de parentes? Parentes não é família, tá? Quem é família? Marido, filho, não é. Parentes é pai, mãe. Se vocês falam que os seus pais são sua família e você já é casada, não é isso, tá? Eles são parentes. Família é marido e filhos. Então, como que tá a sua relação com os seus parentes? Primos, tia, irmão, mãe, pai. Ah, eu me dou bem com eles, eu falo com eles todos os dias, eu mando mensagem. Ah, não moro perto, né? Mas mando mensagem, pergunto como estou. É um posicionamento de você querendo resolver a vida deles? Ou um posicionamento de uma pessoa que só escuta, ama, acolhe, né? Ah, não, minha mãe tá com problema, eu tenho que resolver. Eu fico dando pitaco na vida da minha mãe, fico tentando resolver a vida dela. Ela é adulta, tá? Isso é um outro tema aí, que é os posicionamentos de troca de papéis. Então, como é que tá a, a, a sua vida ali com os seus parentes? É harmonia? Você tem uma reunião de família, ninguém olha torto para ninguém, não tem bate-boca, não tem picuinhas, não tem discórdia, como é que tá? Tá bom? Então coloca aí. O próximo é o conjugal. Lembra de colocar as bolinhas, tá, gente? Além de colocar o número lá, lembra de quem tá com a folha aí, lembra de fazer as bolinhas, tá bom? Vocês podem fazer, sabe o que também?
Se bem que tem o arquivo, né? Eu ia falar para vocês dar um print, né? Printar e depois imprimir, mas vocês têm um arquivo. Então, ó. Gente, eu posso dar uma pausa? Só para eu tomar um café? Um café preto? Deixa eu só dar uma pausinha, se posso? Vocês deixam só eu pegar um café preto? Eu não comi nada aqui. Rapidinho. Eu vou lá, vou só fechar aqui. Aí o próximo, já deixa eu deixar pronto aqui. Ó. O próximo é o conjugal, tá? Ó, o conjugal, vocês vão ver como é que é o seu relacionamento hoje com o seu marido, tá? Marido, noivo, namorado, como é que é esse relacionamento? É um relacionamento de sabedoria, é um relacionamento maduro, onde vocês conseguem ter diálogos saudáveis. E aí, como que é isso? Ah, Pri, a gente está sempre bem, mas e nas conversas difíceis? Quando existe conversas difíceis, porque todo casamento tem que ter conversa difícil. Quando você precisa exortar ele e ele te exortar, existe humildade para aceitar? É um casamento onde tem paixão, tem sexo, tem namoro? Ou, tô muito cansada. Não dá. Nunca tem tempo. E aí uma coisa que o pastor Cláudio Duarte fala, que eu gosto muito, que é o seguinte, seu marido fica mendigando atenção, mendigando carinho, mendigando sexo. Como é que tá hoje a sua vida conjugal? Tá? Tem paixão? Pri, mas paixão, né? O amor a gente alimenta e a paixão a gente constrói. Como? No dia a dia, quando você começa a admirar o seu marido, quando o seu marido te admira. Ou você fica sempre olhando os defeitos do seu marido. Sempre consertando ele como se fosse uma mãe para ele. Gente, eu sei que às vezes eu sou meio dura, tá? No que eu tô falando. Mas isso é para trazer desconforto mesmo. Meu objetivo é trazer desconforto para você. Então, Gente, ela buga vocês, tá? Um encontro de 1 hora e meia com a Priscila, você sai de lá precisando de um mês para processar tudo o que ela te cavucou aí dentro, tipo assim, jogou, agora toma, ó, cuida que é seu, se vira, faz isso aqui agora, é desse modelo. Aproveita que ninguém tá vendo a sua roda da vida. Gente, sejam sinceras mesmo, coloca as notas sinceras, ah, Fê, é 1, coloca 1, porque depois você vai trabalhar nessa área e quando você for fazer de novo, você vai ver, nossa, mas aumentou, né? Então, assim, é bem interessante, coloquem mesmo. Quem não fez, eu vou botar de volta aqui. Só falar pra Pri, pode tomar o café, que eu também vou pegar um cafezinho, porque aqui tá os 12 graus. Tá, eu vou fechar a câmera e o áudio e vou lá, tá bom? Beleza. Meninas, anotem aí. Pode ficar à vontade para poder perguntar. Cadê? Deixa eu ver vocês. Ah, se eu ver, vai tirar ali, mas depois eu coloco. Cadê? Saiu? Volta eu aqui. Voltei! Então, pode ficar à vontade para perguntar. Eu não lembro quem estava na outra aula que aprendeu, mas no finalzinho todo mundo resolveu abrir, todo mundo quis perguntar, e aí já não deu mais tempo, ela teve que terminar a aula, né? Então, pergunta mesmo, porque faz diferença. Nossa, quando eu aprendi, eu até imprimi aqui, ó, eu vou mandar para vocês lá no grupo. Ontem eu fui imprimir a agenda, só que eu coloquei agora de 15 em 15 minutos, porque tinha atividade que eu não levava meia hora para fazer, né? Igual eu coloquei a agenda para vocês de meia hora. E aí eu imprimi de 15 em 15 minutos. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar essas 11 áreas aqui, gente, ó, ainda bem que não dá para você ver a minha de 6 meses atrás. Minhas pontuações. Mas eu já, nossa vida, a minha primeira foi uma negação. Eu falei, isso não é roda, não, gente. Tá parecendo uma estrela do mar isso daqui. Meu Deus do céu, não roda nunca. Vai capenga, para ali e não anda. Né? Então você vai colocar essas 11 áreas aqui dentro, olha, da sua agenda da semana. E às vezes a gente acha, eu não tenho como colocar mais nada. Não dá tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho. Mas na hora que você começa a preencher, você vai ver como fica leve, como fica gostosa a sua semana e como você consegue dar conta e vai tendo resultado. Tá? A Pri, quando colocou comigo, fez minha agenda dessa maneira aí. E tem uma outra folha também que ela trabalhou. Deixa eu ver se tá aqui na minha pastinha da Pri. Ela trabalhou uma outra folha, acho que não tá nessa pasta. Que assim foi muito boa para a gente ter essa visão. Porque às vezes a gente nem imaginava. E é uma coisa que ela falou aí, que eu faço,
uma coisa que ela falou, eu faço, já não vou fazer mais agora. E como eu não trouxe esse assunto para ela na mentoria, ela não tinha dito essa fala, né? Que ela trabalha naquilo que você traz. Que é justamente o negócio dos meninos. Não, come. Se eu for ali na rua e dar o prato para aquelas criancinhas ali, elas vão comer. Eu faço isso, gente. Eu faço isso. Então, a partir de hoje, eu não vou fazer mais. Olha como é que é bom, né? Eu já passei aí a mentoria com a Pri, já fiz o curso com ela, já fiz coisas com ela. E eu podia falar o quê? Ah, eu vou deixar as meninas lá assistindo e eu não vou assistir. Eu já sei. Já vi tudo que a Pri falou. Olha só como que a gente é, né? O orgulho. Por isso que ela já começa aí com a humildade, né? Verdade. Como é que é? Verdade, humildade. Qual é a outra? Coragem. Coragem, verdade e humildade. Por isso que ela já coloca essas palavras aí. A primeira vez que ela me falou essas palavras, eu falei, vixe, pra que isso, né? Mas como vai fazendo sentido? Como vai fazendo sentido? A humildade de você ver e reconhecer, não, eu vou assistir a aula. Porque, assim, é para vocês, mas é mais para mim. Mais para mim também saber lidar, entendeu? Tanto com vocês. Expus um caso aqui para ela de uma consultora. Não vou dizer se tá aqui, se não tá, né? Mas aí ela já entendeu o recado. Quando assistir gravado, ou se ela estiver aqui. Por quê? O que eu mais quero, gente, é que vocês também entendam o que eu entendi e destravem como eu destravei. Então, se a gente não tá tendo algum resultado, às vezes é algo inconsciente, nem você sabe o que é. Nem você. E quando a gente busca, né, que a gente vê que, poxa, minha vida financeira não tá boa, ou minha vida profissional, ou minha vida, igual a gente tá colocando aí, né? Essa área tá ruim, muito ruim. Por quê? Vamos trabalhar ali. Por quê? Porque pensa. Eu ficava uma semana pensando, meu Deus do céu, por que isso, por que isso, por que isso, por que isso? E pronto, no outro dia do nada. Você instalava e já vinha com a resposta. Aí eu, na hora no WhatsApp, Pri, isso, já passava tudo pra ela, né? Pra ela ajustar, pra na outra aula ela trazer pra mim. E aí eu fui consertando várias áreas, e a gente tá vendo o resultado aí, olha. Como a gente tá crescendo muito. Ah, ela voltou. Fê, Só e é finalizar, Pri. interessante. Como a gente tá crescendo muito, né? E eu já me desbloqueei mesmo. Por quê? Porque eu achava que eu não tinha capacidade de lidar com uma área nacional. Pra mim era algo de outro mundo. Nossa, se eu tenho uma diretora, eu não dou conta dela. Eu tenho uma unidade de tantas pessoas, eu não dou conta da unidade, mas eu com 18 diretoras numa área nacional. Eu não vou dar conta. Então, eu tinha medo de não dar conta, eu tinha medo de dar certo, porque eu sei que se eu pegar pra fazer, vai dar certo. Então, às vezes, eu me sabotava pra não fazer, pra não dar certo. E falar, realmente, eu não. Olha a minha crença. Eu não dou conta de uma área nacional. Eu não fazia, não dava certo, pá. Verdade, você não dá conta, tá vendo? Não deu certo. Vocês estão entendendo o ciclo que eu tava perdida? Perdida. E é interessante a Fê trazer isso aí, o exemplo dela. Duas coisas, tá? Que a Fê falou. Primeiro, por isso que a gente está falando a gente falou da parte espiritual. Quem fez a gente foi Deus. E diversas vezes eu ensinei a Fernanda na mentoria que quem pode realmente te mostrar quando você, olha só, tem um caminho a trilhar. E aí eu mostrei para ela o caminho, Fê, é isso você vai fazer. E ali, Fê, aquilo que tiver muito oculto, muito escondido, quem vai te mostrar é o Espírito Santo de Deus. E é desse jeito. Eu só consigo fazer isso quando eu enxergo que tem algo. O que tem que destravar? Eu preciso ter um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Porque se eu não tiver, eu não consigo. Pri, mas a pessoa que não tem relacionamento com o Espírito Santo, que não é evangélica, ela consegue destravar? Ela pode até conseguir destravar. Mas ali o que acontece? Demora um pouco mais. E qualquer tipo de coisa que você for procurar de desenvolvimento emocional, vão falar para você se aproximar de Deus. Vão falar. Não tem como, porque todo mundo entende, qualquer tipo de religião entende que quem fez você, quem fez eu, foi Deus. Eles sempre vão falar da parte de espiritual, não estou falando de igreja, tá, gente? Não é isso. É você estar conectado com quem te criou, tá? E a outra, eu vou já deixar, tá, Cris, você falar. E a outra coisa que a Fê falou, que é bem importante a gente entender, é o seguinte, a Fernanda, ela nunca que admitia isso aí. Se você chegasse para ela, eu vou ser nacional, mas lá dentro tava morrendo. Que achando que não ia dar conta. Mas a narrativa dela era assim, não, eu vou estar lá, eu vou conseguir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Então, assim, o que acontece? Ela teve que ter humildade, até mesmo, porque, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Ela não admitia nem para ela. Nem para ela admitia que ela tinha medo. Então, ela teve que ter humildade de assim, nossa, caraca, olhar para aquele lugar e falar assim, realmente, eu tenho medo. Eu acho que eu não vou dar conta.
E aí ela começa a enxergar as coisas que precisa mudar. Porque se você ficar tapando sol com a peneira, filha, pra você mesma, entendeu? Não adianta. Você tá mentindo pra você mesmo. Por isso que a gente precisa de coragem, verdade e humildade. A Tá? pessoa Pode falar. orgulhosa detesta essa palavra, humildade. E quando a Pri falou a primeira vez, verdade, humildade, eu não... É humildade, eu sou humilde. Eu falo verdade. Isso é ok, eu tenho coragem. Então, ou seja, a primeira aula dela, as 3 palavras para mim, eu falei, no início eu fazia mentoria por consideração, não, Pri, tá bom, vamos fazer, ok, mas as aulas não faziam sentido nenhum, gente. Eu pensava, para que eu tô fazendo isso, meu Deus, vamos lá. Tinha dia que eu desmarcava, né, Pri? Gente, mais uma aula, ela vai falar tudo que eu já sei, tá bom, vamos. Vamos. Quando eu falei com o Samuel, ele falou assim: que dia você começa? Eu falei, meu Deus, tá, vamos, tá bom, então vamos. Aí assistia as aulas, assistia, gente, tipo assim. Só que as coisas começavam a fazer sentido e É você o não queria futucar, né? admitir, você não Futucava. queria admitir. Não queria admitir, né? Eu falava, ah, tá bom, Pri, vou fazer. Tinha dia que eu desmarcava, porque eu não tinha feito atividade. Aí eu falava, ai, gente, que vergonha. Como assim que eu não vou fazer? Ó, perfeita. Como que eu não vou fazer? Não, eu vou fazer. Tá bom. Ah, vou fazer o detox mental. Detox mental, não precisa de detox mental. Ficar lá. Ah, foi um saco, tá? Mas depois você não fica sem. Seu corpo pede. Não, peraí. Vamos lá, detox mental. É assim, bora não. E você vai fazer. Nossa, é muito bom. É muito bom. Te tira um peso das costas. Então É isso fica aí. mais leve. Pode falar, Cris. Eu tenho uma dificuldade, assim, de assumir que eu estou errada. Eu tenho uma Orgulho. dificuldade É muito orgulho, mulher. grande, Isso é orgulho. grande mesmo, Aprendi na assim. marra, querida. Aprendi na marra há um tempo. Às vezes até as minhas meninas, elas falam comigo, né? Eu mostro para elas, esse negócio é assim, assim. Ela não é, mãe, não é tipo assim, eu quero sempre estar, mesmo eu sei que eu tô errada, mas eu falo, não, é isso, e pronto, acabou. Tá, então tá bom, é isso, então tá bom, é isso aí que você tá falando. Mas no fundo, eu sei que eu tô Uhum, errada e eu tenho dificuldade de uhum. reconhecer que eu sou errada. Aí isso Então, aí é. Cris, essa questão aí do orgulho elimina todas as áreas da vida. E aí, para você fazer aquele exercício que eu passei para você, deve ter sido desafiador, hein? Nossa, bastante. Mas aí Bastante. entende que quando você se coloca nessa posição de humildade, você está moendo o seu orgulho. Você passou exercício para ela? Passei porque ela entrou em contato comigo. Um, A gente teve um encontro. A gente teve um encontro. Aí eu passei o exercício para ela. Então, assim, um exercício que para ela deve ter sido muito desafiador, né? Porque Nossa, admitir que estava errada, realmente. E aí, por que que eu tenho tanto orgulho? Gente, o orgulho, ele é uma armadura para você não passar por aquilo que já te doeu muito. Ele é como se fosse uma armadura para proteger uma ferida emocional, tá? E aí eu não quero, se eu tiver que admitir, eu vou me sentir humilhada e mostrar que eu não sou perfeita e que eu sou falha. Olha quanta crença, olha quanta coisa aí para ajustar, tá? Então, assim, muito pessoas orgulhosas acham que estão sendo humilhadas quando elas têm que pedir perdão, quando elas têm que admitir. Isso não é, gente, isso é insegurança de quem você é. Porque a pessoa que ela sabe quem ela entende que não tá, a essência dela não está naquilo de pedir perdão. Não há, nossa, eu vou ser. Não, eu sou. Quando eu peço, eu mostro que eu sou uma pessoa realmente na minha essência, o meu valor, tá? E nós estamos em construção, gente. Ninguém está perfeito. Se a gente estiver perfeito de tudo, tá na hora de morrer. Então, nós estamos em construção. Tá na hora de Deus vem me buscar. Então, nós estamos em construção, tá? Então, vamos lá, olha só. O próximo é o conjugal, qual é o outro? Fala aí pra mim, Fê. Não precisa nem de colocar, eu acho, só falar. Qual é o próximo, gente? é Cadê? filhos, Pri. Eu Ah, tava tá. tentando colocar aí, é filhos o próximo. Tá, Eu tava então, colocando, mas acho que não foi. filhos, o que que você tem que reconhecer, né? De 0 a 10, como é que tá seu relacionamento com filhos? Você tá sendo aquela pessoa ali que você tá cobrando demais e dando de menos? Quando eu falo cobrando demais e dando de menos, gente, entenda uma coisa. Olha só, uma coisa que eu vou falar para vocês vai ser chocante, mas é real. Você dá comida, dá roupa, dá casa, dá
necessidades básicas para o seu filho é mais que sua obrigação. Isso não é prova de amor. É obrigação. Se você colocou um filho no mundo, você tem mais que obrigação de suprir as necessidades básicas dele. Então não fique achando que isso é prova de amor, porque não é. Prova de amor é você dar tempo de qualidade, é você se conectar com seu filho, é você conseguir conversar ali com seu filho com sabedoria, é você admitir que você errou. Mamãe tá aprendendo, eu errei, me perdoa. Vamos juntas, eu te ajudo, hoje o dia é seu. O que está te afligindo? É eu conhecer meu filho no olhar, quais são as emoções e os sentimentos dele. Aquilo que está afligindo é eu acolher, porque olha só, a casa pode estar lotada, mas seu filho pode estar se sentindo abandonado e rejeitado. Ah, mas eu dou tudo para essa criança, ela está reclamando de barriga cheia. Tem comida na geladeira, tem uma escola maravilhosa, tem um pai e uma mãe, está reclamando de barriga cheia. Se seu filho está se sentindo abandonado, não adianta a casa cheia, você dá um monte de coisas, dá um monte de brinquedo, dá um monte de comida, de roupa, roupa da moda, telefone, internet boa, e seu filho está com um vazio no peito, uma falta. É aí que começa a falta. A criança, por isso que eu gosto de trabalhar com mulheres. O meu negócio é mulheres, porque uma mulher, quando ela entende seu valor, quando ela entende a potência que ela tem, gente, ela muda uma geração. Vocês não estão entendendo? Quando a mulher, ela entende quem ela é e ela vive o que Deus falou para ela ser, ela muda uma geração, tá? Então, coloque aí de 0 a 10, quanto que é seu relacionamento com seu filho, como que tá seu filho, você e seu filho? A conexão, tá? Você comunica amor na linguagem do amor dele, como é que é isso? Aí já coloca lá na bolinha, tá bom? Paciência, ser impaciente, seu filho vai falar alguma coisa com você, você é impaciente. Ah, agora eu não posso. Lembra das crenças da aulinha lá, da aula que nós tivemos do café, na água? É daquele jeito, você é preguiçosa, você não faz nada. Agora vamos pro próximo, tá? O próximo é social, é social. Pri, como assim social? Como que é o seu relacionamento com as pessoas? Você é uma pessoa que você tem facilidade em chegar nos lugares, em se conectar com novas pessoas, por mais que você seja seletiva, tá? Porque nós temos aqui aquelas pessoas que são seletivas, mas que são pessoas que conseguem realmente desenvolver uma conversa. Vocês precisam do social, gente. Vocês são empreendedores, vocês precisam do social. Você tem que ser boa nisso, tá? Então, como é que é esse social? Ah, não, Pri, eu sempre tô com as mesmas amizades, sempre as mesmas coisas. Como que é o relacionamento com essas amizades? São relacionamentos tóxicos? Você é aquela que faz o papel da amiga que resolve o problema da outra? Ou as suas amizades são sempre aquelas que estão sempre no mesmo problema? Mesma ladainha? Mesma história? Nunca tem melhora? Aí, vou dar uma dica, tá? Se você tem amigas que estão sempre com problema no casamento, problema financeiro, sempre a mesma coisa, você dá conselho, você fica ali no papel de conselheira, né? Ou você é aquela que recebe o conselho e nunca muda, você está recebendo dessas amizades e você está dando para essas amizades, vocês estão alimentando umas das outras vícios emocionais. Vício emocional. Então, se eu tenho aquela amiga sempre que tem problema, ai, Pri, mas não é isso não, né? Ela nunca resolve a vida dela e você sempre dá o conselho. Vou dar um exemplo, você sempre dá aquele conselho, só que você se sente tão bem quando você dá aquele conselho, você é aquela pessoa que ela sempre te procura quando ela tem um problema. Você está alimentando um vício emocional, seu e dela. É como se fosse a tampa da panela, entendeu? A sua amiga é a tampa da sua panela, tá? Isso não é só no relacionamento. Isso tem a ver com amizade. A gente atrai aquilo que a gente vibra, tá? Então, como é que é? De 0 a 10, como é que é o seu social? Você chega nos lugares, você consegue se conectar, você consegue ali
É fazer uma abordagem fria? Como é que é isso? Você se sente muito insegura? Coloca aí de 0 a 10. E nós vamos para a saúde, tá? Gente, não esqueça da coragem, verdade e humildade, tá bom? Eu gosto sempre de lembrar. Saúde, 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 gente. É a nossa tríade pessoal, já falamos do espiritual, da nossa alma, que é a emoção, né? E agora a nossa saúde. Como é que tá a sua saúde? Não tô falando de estética, tá? A estética, ela é importante, mas ela tem que vir em segundo plano. Como é que tá a sua saúde? Você é uma pessoa que acorda cansada? Sempre tá cansada, já acorda na cama e, nossa, como o meu corpo tá doendo, eu tô cansada. Você é uma pessoa que não consegue dar conta do dia todo ali, das demandas do dia todo, tem que parar, ou então sempre tá abrindo boca, sempre tá cansada. Como é que é isso? Ah, você sente que o seu corpo tá sem energia, dor de cabeça, dificuldade para dormir, não faz nenhuma atividade física, alimentação toda errada, né? Tá com sobrepeso. Como é que tá a sua saúde? De 0 a 10, tá? Ou você tem uma alimentação, você gosta de se cuidar, você tem ali, você cada vez mais trabalha o seu merecimento quando você cuida de você tem um prazer de se cuidar, você para tudo. Quando eu falo para tudo, é parar telefone, parar tudo, WhatsApp, parar tudo para olhar para você, para se cuidar, para quando você coloca ali uma comida no seu prato, você olha para aquela comida não pelo prazer que ela vai te dar, mas pela nutrição que ela vai te dar. Qual é a sua relação com a comida, né? Como que é o seu corpo? O seu corpo você vê que tem massa magra ou não? É um corpo que está sem energia? Ou é um corpo que aguenta, que está sustentado? Como é que é isso? De 0 a 10 aí, tá? E nós vamos para o servir. O servir é o quê? Gente, quem é evangélica aqui, quem é da igreja, o servir não é servida na igreja, tá? Eu gosto de falar isso porque, como eu trabalho com mulheres cristãs, não é quem é cristã aqui, o servir não é dentro da igreja. A gente servir dentro da igreja é nossa obrigação como membro, tá? Quando eu falo servir, é a sociedade. Como que é o seu serviço, a sociedade? Você é a pessoa que você está ali sempre ajudando o seu vizinho, ajudando a sua comunidade, você está ali sempre ajudando se alguém pede alguma coisa, você tem alguém que você dá sempre roupa, alimento, ajuda financeiramente, você faz visita em orfanato, faz visita em asilo, como é que é isso? Você doa o seu tempo, não só o seu dinheiro, como é que é o seu serviço? Tá? De 0 a 10 aí, coloca o seu serviço. E nós vamos para intelectual. É intelectual, né? É intelectual. Como é que tá o seu intelectual? Intelectual aqui, gente, é algo assim que é fundamental em diversas áreas. Você é uma pessoa que lê livros? Ou, nossa, Priscila, eu não sei nem, acho que são 5 anos atrás que eu li um livro. E é um livro de romance ainda. Isso não é intelectual, tá? O que é intelectual? É você se aprimorar. Um exemplo, vocês trabalham com vendas. Vocês estudam, tem um dia por semana para estudar o conteúdo que a Mary Kay coloca? Que eu sei que é muito. Vocês estudam? Vocês estão aprimorando o seu profissional? Vocês buscam ali se aprimorar, estudar, ler um livro sobre alguma área? O intelectual, gente, ele é para todas as áreas, tá? Então pode ser intelectual na área emocional, intelectual na área espiritual, pode ser intelectual na área financeira, enfim. Você buscou se aprimorar intelectualmente em alguma área da sua vida? Você lê livro, você faz curso, você faz mentoria, tá? Como é que tá? Você olha para o seu intelectual, nossa, tá a mesma coisa do ano passado. Eu estou nesse mesmo pensamento, nessas mesmas estratégias há anos. Como é que tá isso? Então, de 0 a 10 aí, coloca o seu intelectual, tá bom? E o nosso próximo é financeiro. Depois é profissional. Financeiro. Como é que tá o seu financeiro? Você é uma pessoa que tem uma gestão financeira? Vocês tiveram aula, vocês têm uma planilha, vocês sabem o que entra de dinheiro na sua vida ali, né, na sua família. Você e seu marido, como é que é a gestão financeira da casa, como é a gestão financeira sua, das suas necessidades, das suas demandas,
tá? Suas despesas fixas da casa, despesas fixas do marido, despesas fixas suas, dos seus filhos. Se eu perguntar para vocês aqui, abrir o áudio e falar assim para vocês, em média, quanto que vocês gastam no supermercado? Vocês sabem de cabeça isso? Ou vocês vão comprando quando acaba, quando tem necessidade? Ou vocês sabem? Quanto que vocês têm de estoque? Quanto que vocês têm para receber? Quanto que vocês recebem? Quanto que é o fluxo de caixa? Vocês sabem disso? Vocês têm uma planilha para organizar a vida de vocês? Uma projeção de investimento? Tá? Isso é o financeiro. Lembre-se, eu preciso organizar a casa, para encontrar crenças, até no financeiro. Se foi passada para vocês uma planilha, gente, agora é hora de sentar o bumbum na cadeira e só fazer. Faça aquilo que foi passado para vocês, não deixe para depois, porque no fazer, olha só, quando você tem dificuldade em sentar e organizar suas finanças, tem crença aí. Pode falar, Fê. Eu assisti um treinamento esses dias e o rapaz falou uma coisa que, assim, me identifiquei muito, né? Ele disse assim, o que você não controla vai te controlar. Sim. Eu achei isso muito interessante, realmente. E a pessoa ainda disse o seguinte, e aí o Gladson até falou na aula mesmo dele, né? Aí você percebe assim, mas ok, eu não estou controlando o meu dinheiro, né? Então você vai ser controlado por ele. Como? Aí ele disse o seguinte, o carro que você tem foi o seu dinheiro que escolheu, não foi você. A casa que você mora é o seu dinheiro que está escolhendo, não é você. O que você come é o seu dinheiro que está escolhendo, não é você. Aonde você vai é o seu dinheiro que está escolhendo e não você. Então você está sendo controlada por ele, porque você não tem capacidade de controlar ele. E isso em todas as áreas. Nossa, eu achei isso incrível, incrível. É isso aí. Essa frase que você falou, eu falo ao contrário. Eu falo assim, ó, duvide daquilo que te controla. Então, se tem algo que está te controlando, em tudo, em todas as áreas, você pode pegar essas áreas aí. Gente, essa roda da vida, você vai ver que você vai usar muito ela. Muito, 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 no sentido de você voltar lá. Por quê? Ela te traz uma organização. Então, você volta, por exemplo, nas áreas da minha vida aqui, o que está me controlando? Se está te controlando, está errado. É você que tem que ter o governo. Tá? E aí, em relação à questão do dinheiro, né, da gente ter ali esse entendimento que a Fê falou, o dinheiro que está te controlando, não, você é o quê? Você está vivendo a base da sua necessidade. Então, eu compro por necessidade. A gente trabalhou até isso com a Fê, né? Fê, você compra porque eu preciso. Então, tira essa palavra do precisar, né, da sua boca. Você compra porque você escolhe comprar. E quando a gente se baseia naquilo que é necessidade nossa, tá? Tô falando isso agora em relação, eu coloquei até nos meus stories esses dias. Se vocês não me seguem, gente, me sigam lá no Instagram. Por quê? Porque meus stories eu sempre trago conteúdo. Sempre trago caixinha de pergunta, enquete, ali eu trago falando sobre aquele assunto, aquele tema, tá? Os meus stories todo dia eu trago conteúdo. No feed nem tanto, mas stories sim. E aí o que acontece? Esses dias eu coloquei lá, falando justamente sobre essa questão, né? Foi uma caixinha de pergunta que a pessoa falou que estava indecisa e tal, e eu falei assim, olha, primeira coisa, as suas decisões, as suas ações não tem que ser baseadas na sua necessidade. Porque se você está sempre na necessidade, você está sendo movida pelas suas emoções. E as nossas emoções são enganosas. Tá fazendo sentido para vocês? Pessoas que são movidas por necessidades são pessoas que são movidas pelas emoções. E as nossas emoções, elas nos enganam. Então, quando eu sei aonde eu quero chegar, que é essa roda da vida, você consegue rastrear aquilo que está te travando. A aula que vocês estão tendo aqui agora é uma aula que vocês vão ver como, se vocês praticarem, vai virar a chave na vida de vocês. Tá? Eu sei que a Cris já está me acompanhando o tempo aí, já está virando muita chave, né, Cris? Já está virando, já está caindo muita ficha, né? Meu Deus, deixa eu resolver isso aqui logo, né? O depoimento que ela me enviou foi tão legal, foi muito bom. Pri, refazendo aqui a minha roda da vida, que a gente fez, tem o quê? Tem uns 3 meses, se eu não me engano.
né? E aí, né, há 3 meses atrás, eu já estava com outro entendimento de quando a gente fez lá a segunda, que essa aqui eu tô fazendo, acho que é a quarta, que a gente já fez 3, não foi? Então, Foi. essa é a quarta que eu peguei para poder fazer. E se você ver que roda mais linda que tá, Aí, viu? Tá vendo? Tá rodando, né? olha, Tá eu rodando. Não só tá quadrada, tenho não. 1, 2, 3, 4, 5. Eu só tenho 5 nota 8, porque eu quero ter mais alguma coisa para ir pro 9, tá? Aham. Eu só tenho 5 notas 8. O resto tudo é 9. É isso aí. É Nossa, isso eu aí. tô muito feliz. Eu não sabia que tava assim. Eu fui olhando, eu falei, gente, não, mas isso aqui não é essa nota mais não. Caramba, tô muito feliz, muito É isso feliz. aí. Que Por isso que a linda. gente precisa revisitar. Olha só, o que que acontece? A gente precisa revisitar. A gente precisa revisitar sempre, sempre, sempre as nossas anotações, a roda da vida, a gente não joga em fora, coloca em data, porque vocês precisam revisitar sempre ela para você ver ali justamente a evolução, tá? A evolução, porque olha só, o ser humano, ele é negativo. Dependendo de como você lida com o seu ecossistema, a visão de mundo que você tem, você vai ter tendências de focar no negativo. E a roda da vida, ela é a métrica que mostra realmente que está tendo evolução. E aí, se você é esse tipo de pessoa que está sempre focando no negativo, tá? Você começa a trabalhar isso. E começa a trabalhar o contentamento na sua vida. O contentamento, ele é necessário, ele é libertador, tá? Então, comece a trabalhar o contentamento. Como que eu trabalho o contentamento? Visualizando o quanto que eu evoluí. Esses dias eu passei por uma mentorada minha, ela escreveu uma carta para ela mesma. Ela pegou as rodas da vida dela ali e eu falei assim: você vai escrever uma carta. Fê, já pega esse exercício aí para você fazer, tá? Escreveu uma carta para ela mesma, a mulher que ela era. A mulher que ela era na primeira roda da vida. E a mulher que ela está se tornando. Lembra que a gente está sempre em evolução. A gente não está Mas você pronto. já falou para eu fazer, eu já fiz. Já fez, né? Maravilha, isso aí. Fiz para mim Então, e fiz relacionado a uma outra pessoa. Lembra que você falou que eu tinha que fazer essa carta escrita? é isso aí. Eu Isso aí. fiz Então, também. Então, gente, é você olhar ali o quanto você está evoluindo, entendeu? E aí, qual é o próximo aí, gente? Vamos lá? Vamos pro próximo. Qual que é? O profissional, é isso? O próximo? Profissional, isso. Eu só consigo falar se eu voltar para a tela aqui. Vou botar de novo, profissional. Tá, profissional. Então, o próximo é o profissional. Então, vamos lá. Como é que tá a sua vida profissional? Como é que você se vê? Você se vê uma profissional ali que consegue ter os resultados? Por exemplo, vocês são empreendedoras. Vocês conseguem ter resultados que a empresa propõe a vocês? Como é que tá o seu profissional? Você é um profissional que você está na média ou você está acima da média? Você só faz aquilo que a sua diretora pede para você fazer ou você sempre entrega mais? Lembra da mentalidade de escassez? Pessoas que têm mentalidade de escassez estão sempre na média ou abaixo, com desculpas. Agora, pessoas que têm mentalidade de abundância, elas sempre entregam mais. É o transbordo. Eu entrego mais naquilo que é me proposto. Então, por exemplo, a minha diretora, ela traçou uma meta comigo. Gente, porque é isso, é assim que funciona, tá? Não é só a Fernanda, não, é assim que funciona. Qualquer empresa que você for trabalhar, tá? Hoje de carteira assinada, você vai ter que metas para fazer. Você vai ter alguma coisa, uma métrica para você seguir, tá? Então, por exemplo, Pri, mas eu não vou trabalhar com venda, eu vou trabalhar com escritório. Você tem que entregar alguma coisa. É óbvio. Tem um trabalho que você vai ter que entregar. Você é aquela pessoa no seu profissional que você só entrega o que te pede? Ou você vai mais além? Você sempre está um passo à frente, aquele olhar de águia. Sempre estou um passo à frente. Como é que é isso? Entendeu? Então, de 0 a 10 aí, você é aquela pessoa que está sempre participando dos treinamentos, se aprimorando, aprendendo mais, ou você só, não, isso aqui já está... Aí, olha só que interessante. Se você é aquele profissional que você já tem um pequeno resultado, e você já se contenta com aquele pequeno resultado, você nunca quer mais, aprimorar mais. Tá bom, já estou conseguindo pagar minhas contas, já estou conseguindo vender, já tenho os meus clientes.
Já tá bom, já. Então, qual é o posicionamento? Gente, até nisso, nessa fala que eu falei, tô conseguindo pagar minhas contas, já tenho meu cliente em escassez, tá? Até isso. Então, qual é ali a nota que você dá no seu profissional? De 0 a 10. Aí, fazendo isso, vocês podem fazer as bolinhas e ligar os pontos e me conta aí se a roda rodou, se a roda ficou quadrada, se a roda ficou uma estrela. Como é que tá isso aí? Terminaram todas? Pode tirar lá, menina? Vocês conseguiram copiar e colocar ali a rodinha, quem não imprimiu? Eu fiz em cima da minha outra mesmo. Só compartilhando uma coisa legal aqui com a Pri, que o que eu falava com os meninos, né? Quando a gente parava no sinal, aqui nem tanto, mas aí na Serra tinha mais, né? Aqui alguns lugares tem. Vinha as pessoas pedindo dinheiro, né? E eu falava com os meninos bem assim, não. Aí a Mariana perguntava, mãe, você não vai dar uma moedinha? Eu falei, não, não vou dar, ele vai gastar tudo em cachaça. Não vou dar, vai gastar tudo com bebida. Não vou dar, não sei o quê. Ah, mas tá com fome. Não, dá comida, não sei o quê. Não, não vou dar dinheiro, não vou dar dinheiro, não vou dar dinheiro. Lembra, Fernanda, Pri, quando que eu ela... te falei isso? Lembro. Quando eu contei para ela que isso era escassez, ela abriu os olhos. Eu falei, como escassez? Só porque eu não tô dando pra pessoa? Ela, Fê, você transbordar, você dá, não tem a ver com o que ela vai fazer, problema é dela, né? Problema dela. E aí, depois que a gente passou a fazer isso em várias coisas que a gente tá botando em prática, né? Graças a Deus, tem umas pessoas aqui que a gente ajuda. Nossa, assim, como que é bom a alegria de você dar e, tipo, não Não vai vai me fazer faltar. falta, Não não vai vai faltar fazer nunca. falta, vai vir mais. E realmente, esse pensamento, gente, vem mais. Vem mais, você fica assim, sério, não faltou? E aí você já quer tirar, não, não vai faltar, não vai faltar. Né? É, É muito. um exemplo bem legal disso aí é o seguinte: aquela pessoa que ela usa roupa, vou dar um exemplo de doar, tá? Que a Fê pegou aí. Uma pessoa que usa roupa, até a roupa não ter mais condições de usar, ela doa. Só que serve pano de chão, né? Isso é até feio a pessoa fazer isso. Ela dá alguma coisa ali, porque, tá com furinho, ou tá com uma manchinha. Gente, não faça isso, não dê. Não dê, tá? Você pode se colocar no desafio, até mesmo de você dar alguma coisa que você gosta. Pri, como assim? Dá alguma coisa que você gosta. Nossa, eu gosto desse casaco, eu vou dar ele. E aí, olha só que interessante. Quando você abre lugar, tira o velho, você abre lugar para o novo. Pensa o seguinte, eu estou tirando o velho, tirando o antigo, tá? E estou abrindo lugar para o novo. Agora, quando eu me apego àquilo ali, a roupa, né, as situações, a sapato, nossa, mas ai meu Deus, dá muito mais valor aquilo ali do que a pessoa que vai receber, você nunca vai ter lugar para o novo. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço, lembra? Então nunca vai ter. Essa mentalidade é importante. Então eu tenho que dar a limpeza na minha vida em todas as áreas. A gente não é só físico, não é só espaço físico, tá? Eu preciso limpar para receber. Lembra que eu falei na última aula? Eu só estou preparada para receber de Deus, tá? O que ele tem para mim quando eu limpo aquilo que preciso limpar, tá bom? Aí eu estou preparada. Então olha só, vamos lá. Todas já fizeram aí, e aí o que eu vou deixar para vocês, tá? Porque a gente não vai conseguir fazer tudo, mas eu vou deixar de exercício para vocês, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês têm duas opções: escolher aí 3 áreas que estão com a nota mais baixa. Você vai escolher 3 áreas que estão com a nota mais baixa para você focar, ter um hiperfoco ali, um foco maior nesse ano de 2023. Ou você vai escolher 3 áreas que você quer trabalhar. Você pode escolher pela nota ou por escolha. Pri, não, a minha nota do conjugal não está tão baixa, mas eu quero trabalhar, quero melhorar. Minha nota do financeiro não está tão baixa, mas eu quero trabalhar. Você pode escolher pela qualificação de nota ou por escolha mesmo da área que você quer trabalhar, tá? Então escreva aí qual a área que você quer trabalhar, as 3 áreas, e depois vocês me dão um ok aqui, se já escreveram.
Eu tô colocando só aperfeiçoar umas coisas aqui, tô tirando umas que eu já tô fazendo, que já virou rotina. Quando você começa a fazer, já é rotina, né? Que engraçado, vira hábito, você vai fazendo Uhum, naturalmente. Uma coisa que era difícil uhum. de introduzir, você falava, não dá, agora já vira rotina. Eu tô só aperfeiçoando umas outras coisas. Seu áudio está fechado. Aham, é que Samuel chegou aqui, eu tô falando Ah, com ele. tá. Você que está falando com a gente. Não, eu Pronto, gente. Conseguiu colocar? Conseguiram? Ô, Pri, Hum, eu coloquei aqui, porque assim, as minhas notas deram muito baixas. uhum, Virou uma estrela, assim, horrorosa. Aí eu queria ver aqui. Olha só, eu quero trabalhar o emocional. Mas a uhum, área da minha saúde também não está bem. uhum. Mas aí eu gostaria, se são 3 áreas, aí eu gostaria de trabalhar o emocional, o profissional e o financeiro. Aí, se eu trabalho o emocional, consequentemente, eu já estou trabalhando a saúde, certo? Não. Não? Vamos lá, olha só. Isso é interessante ela trazer, gente, porque olha só. Vamos lá. Ela falou, Pri, minhas notas estão muito baixas, tá? E aí, quando você tem notas muito baixas, por onde você pode. Eu vou dar minha sugestão por onde vocês começam, tá bom? Porque olha só, às vezes você olha para o lugar errado. Você a astra, você foca ali, olhando o seguinte: nossa, eu tenho que focar no meu financeiro, eu tenho que focar no meu profissional. E aí eu vou falar o seguinte para vocês: se as suas notas deram baixa no emocional e na saúde, no espiritual, foca na tríade, pessoal, tá? Pri, mas o meu espiritual tá bom, mas a sua saúde como é que tá? Porque, gente, olha só, se você não cuida da sua tríade, pessoal, que é corpo, alma, espírito, você não vai ter energia de você fazer suas coisas, você vai estar sempre cansada. Você não vai ter energia de colocar meta, de sair para vender. Então, quando eu cuido do meu emocional, vejo que está me travando, e cuido do meu corpo, eu estou trabalhando o que em mim? Merecimento. Eu estou trabalhando em mim merecimento, porque eu estou olhando para mim primeiro, ao invés de eu ficar no modo de fazer, né? Porque o que acontece? Quem tem vício do fazer, está sempre fazendo, é porque tem escassez. É porque entende que o valor dela está no fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, porque vai faltar, eu tenho que fazer, porque vai faltar. Tá, tá. Se eu não fizer, quem vão me cobrar? Se eu não fizer, vão. Então o que acontece? Para agora e olha para você. É você que tem que trabalhar o merecimento em você. Você fazer, você não está trabalhando merecimento, você está trabalhando escassez. Gente, não estou falando que vocês não vão trabalhar, não, tá? Mas sim, Pri, vocês precisam priorizar a saúde, o emocional e o espiritual. Por quê? Se vocês fizerem isso, vocês vão ver como que vai mudar o seu olhar para o seu trabalho, o seu olhar para você mesmo. Você vai ter ousadia de ir, de fazer, de colocar meta, de colocar estratégia, tá? E aí, olha só, rapidinho, Fê. Eu é que fiquem de Samuel olho. entrou e eu perdi um pedacinho que você falou para ela. É só uma perguntinha. Ela falou as áreas que ela tinha que trabalhar. Você sugeriu algumas outras áreas que são essenciais? Ou você trabalhou o que ela falou aí com ela? Samuel entrou aqui para pegar umas coisas, eu me Não, perdi. é porque ela falou comigo assim que as notas dela deram muito baixa. E ela Aham. queria escolher 3 áreas para trabalhar. E aí ela viu que a saúde dela tá baixa, mas ela acabou escolhendo, né? Eu falei assim: não, olha, se tá muito baixa, tem que trabalhar o merecimento. E a melhor forma de você trabalhar o merecimento é você cuidando de você, da sua tríade pessoal. Não é, Fernanda? Quando você olha para Ah, tá, você. entendi. Você respondeu o que eu ia te perguntar. Às vezes, poxa, o meu servir tá 2, porque eu não tô ajudando ninguém, não tô servindo ninguém, não tô fazendo nada. Mas talvez no momento seria melhor dar foco em outra área que tá com 5 do que eu ir lá no servir. Era isso que eu ia te É, perguntar. Tem não, o que 3 que é. áreas essenciais, se você falar para elas, né? 3 Sim, áreas essenciais que a gente precisa urgentemente olhar, mesmo que meu social tá baixo, mas não adianta eu estar sociável com as pessoas se a minha, vou botar, se o meu espiritual tá ruim, isso tá aí. com um 6, Isso aí. entendeu? O que que Então, às vezes, acontece? O espiritual, o emocional e o físico é que vai fazer com que você fique bem, se posicione bem nas outras áreas.
Era isso que eu ia te perguntar, entendeu? Porque lembra que algumas áreas minhas deu muito baixa, só que eu tive que começar por 3 específicas, que é essa daí que você falou, e Qual quando eu espelho? comecei a cuidar dessas 3 específicas, as outras, consequentemente, foram dando uma crescidinha e depois eu só tive que fazer uma manutenção. Isso aí. É porque o que acontece? Se eu tô escassa, minha nota de servir tá baixa, é porque eu tô na mentalidade de escassez, eu não tô transbordando. E como que eu trabalho esse transbordo? Trabalhando em mim, a minha mentalidade. Você entendeu, Cláudia? Entendi, sim, faz muito sentido. Tá, É isso aí, ótimo. meu amor. Então, amores, foca em você. Nossa, mas isso parece egoísmo. Não, foca em você. Foca em você, foca em olhar no espelho. Aí, olha só o que eu faço, que eu acho muito legal, que até hoje eu faço esse exercício, tá? Se ame. Olha no espelho, sai de calcinha e sutiã. Olha só, vai de calcinha e sutiã, olha para o espelho, vê ali, olha para o seu corpo com verdade, coragem e humildade e fala assim, o que eu gosto em mim, o que eu não gosto. Esses dias eu estava falando com uma mentorada que ela falou assim, Priscila, ela foi fazer análise corporal, ela mandou as fotos, ela falou assim que ela ficou com depressão quando ela viu as fotos dela. Ela falou assim, Priscila, pelo amor de Deus, como que eu tô terrível, que não sei o quê, que não sei, começou a falar. Eu falei assim, olha só. Eu falei com ela, primeiro, você pode ficar falando que você tá terrível, ficar presa nessa dor, e que decisão que você toma a partir de hoje? Eu falei com ela. Aí eu falei, sabe o que você vai fazer? Você vai se encarar no espelho. Como assim? Eu falei assim, não encarei nem na acabar. Tira aí, fica de calcinha e sutiã. Vai no espelho e você vai olhar o que não pertence a você mais. E aí faz assim, ó, isso aqui Fica é pouco tempo. peladona. Isso aqui é por pouco tempo, você vai sair daqui agora. Eu vou trabalhar, eu vou malhar, porque eu não aceito mais essa barriga, essas costas gordinhas. Não, eu faço isso comigo, gente. E Então eu tô são mini olhando. hábitos, né, Pri? Pouquinho, pouquinho. Ah, caminha 15 minutos, mas 15 minutos não vai resolver nada, mas é melhor do que nada. É isso Né? E aí. daqui a pouco 15, você vai para 20, vai para 30 Isso e aí. vai indo. É o que eu falo. Se você tá no zero de nada, faz alguma coisa, uma caminhada. Pri, o que é o ideal? O que é ideal para você ter saúde? Isso é comprovado, tá? Se você for assim, nossa, Pri, agora eu quero tomar uma decisão. E aí eu vou te falar de novo, não se prende ao que você gosta. Crianças fazem aquilo que gosta, mulheres fazem aquilo que são necessários. Não se prende. Ah, mas eu não gosto de treinar, não gosto de pegar peso. Toma vergonha na cara, Nem que me você é mulher, você não é diga. criança. Por que, Pri, que eu tenho que pegar peso? Porque você tem que criar massa magra. O único exercício que cria massa magra é musculação. E a musculação vai fazer você envelhecer, vai fazer você ter energia para você abaixar, levantar assim, para você ir lá vender, carregar bolsa se precisar, né, puxar a malinha ali, enfim, andar de salto alto na beleza, porque eu tenho musculação, eu tenho musculatura. Eu estou firme. Porque a gordura, a falta de massa, quando eu falo a gordura, não é que a pessoa tem que estar acima do peso, tá? Mas se não tem massa, tem gordura. Concorda comigo? Então, a falta de massa, ela traz o quê? O que a gordura faz, gente? Balança, gente. Não tem firmeza, gente. Não é estética, não, isso. Não tem firmeza. Pode falar. Quem foi que levantou a mão? No espelho. Oi? Eu já fiz isso no espelho. É isso aí. É fazer, é reconhecer aquilo que você gosta em Parabéns, você. Lu! Eu também. Já fiz. É fazer, Bem. Lu, é fazer aquilo que você, olhar para o espelho e ver aquilo que você gosta em você, e você pode potencializar, e aquilo que você não quer. Gente, tem coisas que são estéticas, no sentido que você consegue mudar com uma dieta, você consegue mudar com a academia. Agora tem coisas, por exemplo, eu não gosto do meu nariz, você não vai conseguir mudar com uma musculação, né? Então, se é uma coisa que te incomoda muito, o nariz, alguma coisa assim, te incomoda, trabalhe para você conseguir fazer cirurgia plástica. Eu fiz fiz nua, mas para o meu interior, não estético. Nem pensei no estético, pensei no interior. É isso aí. O que eu seria, o que eu queria para mim no espelho. Foi Você muito tá com bacana. quantos anos, Lu? 67. E que horas você acorda para caminhar agora? 5h30 da manhã. Aí, ó, viu? Que maravilha. Dá bom dia aí, dá bom dia, diretora. Vamos caminhar? Isso aí, parabéns. 4 quilômetros por dia.
4 É quilômetros isso aí. Aí eu apago aqui, vou lá, atendo uma cliente, volto aqui com vocês de novo e vamos embora, né? É o dia É isso todo. aí. É isso Ainda aí. não hoje ainda vou sair para comemorar. É importante sair para comemorar, tá? É um merecimento. Então, parabéns, Lu. O que acontece, gente? Esse olhar, tá? Esse olhar para dentro de você, eu costumo falar o seguinte: você tem um olhar do seu corpo, que é você realmente encarar aquilo que você quer mudar e decidir mudar e falar mesmo, isso aqui não me pertence. A partir de hoje eu vou trabalhar para isso sair. E dentro, Pri, eu gosto de olhar no espelho os olhos. Tem pessoas que têm dificuldade de se encarar. Tem pessoas que têm dificuldade de olhar no espelho e encarar ela mesma e falar com ela mesma. A pessoa desvia o olhar. Isso é o quê? Isso é autoestima baixa. É a pessoa que não se conhece. Ela não tem coragem de olhar para dentro dos olhos dela, se encarar e falar com ela. Tá? Então, esse exercício do espelho, ele é maravilhoso para essas duas, para o corpo e para a alma. Tá? Então, a partir de hoje, veja a roda da vida de vocês. Espírito está muito baixa. Começa pelo corpo, alma e espírito. E aí, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a sua saúde e vão falar assim: que mulher que eu quero me tornar? Não é para se comparar. É para você olhar para você. Por isso que o espelho é fundamental. Você vai olhar para o seu corpo, vai olhar para o espelho e vai falar o seguinte: tá, essa aqui é minha realidade. Mas daqui a 6 meses, o que eu quero da minha saúde? E aí vocês precisam anotar, tá? Lembra da folhinha lá atrás? A folhinha lá atrás é para isso, tá? A visão de futuro. Que mulher que eu quero ser? Nossa, daqui a 6 meses? Aí, gente, por favor, tragam realidade. Não fica, eu quero um abdômen trincado em 6 meses. Gente, eu malho 3 anos, não tem abdômen trincado. Não tem como, isso não é real, não é real. Isso não é real, tá? Então, assim, eu quero eu quero músculo nos meus braços, eu quero abdômen maravilhoso. Não, não é real. Então, o que você traga uma realidade? O que é possível o que é possível aqui dentro da minha saúde eu alcançar em 6 meses? Né? Não quero mais comer coisas que me inflamam. O que inflama? Leite, trigo. Poxa, eu sei que o trigo... Porque tem pessoas que falam assim, nossa, o trigo me faz tão mal, mas ela tá comendo o tal do trigo. Nossa, o leite me faz tão mal, mas tá comendo o tal do leite. Né? Então, assim, observe. Se precisar ir na nutricionista, vai. Observe que você precisa melhorar. Eu como muito doce. Gente, o doce, ele suga energia. Doce suga energia, tá? Ansiedade e depressão, né, Pri? E depois extremamente ligado. E depois dos 35 anos, eu vou ser bem real para vocês, tá? Mulher não tem que comer doce, não. Cafezinho com açúcar, bolo, todo dia. Não. Você pode comer uma vez por semana, assim, tira um doce da vida de vocês. Aquele docinho depois do almoço, tudo com açúcar, suco com açúcar, café com açúcar. Gente, depois dos 30, até antes, depois dos 30 anos, não vem nessa onda, não, porque o negócio vai ficar bravo. Tá? O acúmulo ali de gordura é terrível. Então, e suga a energia, tá? O que suga a energia? Trigo, proteína no lugar que é errada, né? Porque tem proteínas boas e proteínas ruins. Açúcar, são coisas que sugam a energia. Então, você tem que olhar para a sua saúde e ver o que você tem que melhorar. O que eu vou melhorar? Preciso ir para o nutricionista? Então, vai no nutricionista. Eu vou fazer qual tipo de exercício? Anotem qual tipo de exercício eu vou fazer. Quantas vezes? Aí a clareza. Olha a cereja do bolo. Não adianta eu olhar para mim e ver o que precisa mudar se eu não trouxer clareza, o que eu tenho que fazer todos os dias. Aí anotem uma coisa, ó. Eu tenho que ter clareza do que eu vou fazer todos os dias, clareza do que eu vou fazer por semana, clareza do que eu vou fazer de 15 em 15 dias e clareza do que eu vou fazer uma vez por mês. Então, a ação que você escolheu para cuidar da sua saúde, você precisa definir como que vai ser. Vai ser por semana, vai ser por dia, vai ser por semana, 15 em 15 dias ou por mês? E aí vocês têm que usar a lógica. Tá? Vocês estão vendo que eu estou ensinando para vocês, mas vocês têm que ter um raciocínio lógico? Por exemplo, cara, se eu quero cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha saúde. Faz sentido eu cuidar da minha saúde só uma vez por mês? Malhar só uma vez por mês, fazer minha alimentação uma vez por mês? Não. Faz sentido eu fazer isso de 15 em 15 dias? Não. Faz sentido eu fazer isso uma vez por semana? Não.
Faz sentido eu fazer todo dia? É isso que eu tenho que fazer. Então, tem ações que vocês vão precisar ter esse raciocínio. Tá, se eu quero ter esse resultado, eu quero ser essa mulher no espiritual, eu quero ser essa mulher no físico, eu quero ser essa mulher no emocional, eu preciso cuidar. As minhas ações têm que ser diária, semanal, quinzenal ou mensal. Porque vai ter ações que vai ter que ser mensal. Vai ter ações que vai ter que ser quinzenal, mas aí você vai ter que ter esse raciocínio. Como que eu faço essa ponte? Quem eu quero ser, o que eu tenho que fazer. É diário, é semanal, é quinzenal ou mensal. Um exemplo. Pri, me dá um exemplo aí do mensal. Você que é no seu profissional, você tem que arrumar o estoque. Você tem um estoque e você tem que organizar o seu estoque. O seu estoque pode ser organizado uma vez por semana, quer dizer, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Isso é uma ação semanal ou quinzenal. Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Ok? Então, essa clareza, esse raciocínio, gente, o meu papel é fazer vocês pensarem. Tá? Essa clareza, esse raciocínio, é assim que tem que ser. Você trazer raciocínio em tudo. Então, aquilo que são ações mensais, eu vou fazer. Aquilo que são ações quinzenais, eu vou fazer. E tragam clareza de detalhe. Pensa o seguinte, eu estou colocando essas ações para uma criança de 5 anos. Como que eu vou explicar para essa criança? Porque é a sua mente. Você tem que explicar para a sua mente bem claro. Vou fazer atividade física todos os dias. Que horas todos os dias? Aonde que eu vou? É caminhada? É academia? É pilates? É circuito? É crossfit? É luta? Aonde que é? Qual academia? Qual é o horário? Qual a roupa que eu vou? Minha roupa está separada? Um dia antes? Então aprendam a se questionar. Ok? Alguma dúvida, gente? Para a gente encerrar, que eu tenho que encerrar. Alguma dúvida? Pode falar, meninas, perguntem. Aproveitem. Essa aula é só para quem está na mentoria, hein? Aproveite, se tiver uma mega aula aí. Alguém? Não? Ninguém tem dúvida não, Pri. Então tá. Gente, façam o exercício e bora para ação. Clareza, Guarda clareza, clareza. E guarda a roda vida e coloca a data, tá? Coloca a data. Porque é importante vocês colocarem a data, tá? Essa aula vai ficar gravada, vocês podem ir lá depois no YouTube, eu vou editar, e aí vocês podem ir no YouTube e assistir depois para tirar dúvida, tá? Não deixem para depois. Saem do perfeccionismo. Ah, quando tiver tudo perfeito na minha vida, eu vou fazer. Sai disso. Ah, e quando tiver o momento perfeito, a caneta perfeita, o papel perfeito, eu vou fazer minha roda da vida. Sai disso. Aí quando eu tiver a roupa perfeita, quando eu tiver a comida perfeita, quando eu tiver o lugar perfeito, a academia perfeita, eu vou fazer. Sai disso. Tá? Isso se chama procrastinação, autossabotagem, para você não ir mais além. Porque a nossa mente quer proteger a gente para a gente não gastar energia. E tudo que demanda novo gasta energia. E quem tem que mandar é você, não somente. Fala, Cris. Pri, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas é assim no particular. Depois eu mando lá no seu privado, tá bom? Você me dá uma ideia, tá? Tá bom. Pode mandar, tá bom? Ó, beijo, gente. Foi um prazer estar com vocês, tá? E me acompanhe no Instagram. Eu acho, Pri. Quem? Lu, você quer falar? Acho que é daquela hora. Acho que foi daquela vez. Ela deve estar atendendo. Gente, me acompanhe no Instagram e olha só que interessante. Eu vou começar em setembro. Eu esqueci de falar com as outras. Fê, fala com elas. Eu vou começar em setembro um desafio com as mulheres da comunidade e vou abrir para todo mundo, que é um desafio da tríade pessoal. Vocês vão fazer comigo cuidar do emocional, do físico e do espiritual. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, me acompanhem lá no Instagram, porque no Instagram vai abrir, eu vou falar o dia e vou encaminhar, porque a gente só vai conseguir ter uma comunicação dentro de um WhatsApp. Não tem como ficar me comunicando com vocês direcionado no Instagram. Então, e se interessou, Pri, eu quero participar desse desafio, vai ser uma semana, tá, gente? Uma semana para você, você tá se sentindo parada, não consegue ter uma ação, você precisa desse desafio. Porque você vai fazer junto, você vai fazer sozinho, você vai fazer junto com as mulheres. Então, eu vou colocar lá, aí vocês participem. Se você, eu quero participar, vai no linkzinho para encaminhar para o WhatsApp, porque a gente vai fazer um grupo
para as mulheres que querem participar desse desafio, tá bom?